Salve, salve, meus queridos! Forte. Estamos... Hã? Não, falava assim. Olha lá, O verão chegou em Curitiba, roda. mas... ó. Ô, Piá, ficou massa, Vira o guarda-chuva assim, ó. Vai virando assim? ele pra Aqui, aparecer as aqui, cores assim, ó. embaixo, ó. Pra aparecer as corzinhas, entendeu? Isso, Beleza. olha Aí. Mano. Aí não, depois que eu guardar o guarda-chuva, daí vocês... Meus olhos verdes. Beleza? O que os olhos vê, o coração não sente. Com os olhos verdes, o coração não sente. Que Doris. É chuva em Curitiba, hein? Tá gravando, louco? Tá gravando? Capaz. Salve, salve! Hein? Iniciou o Não, mas já episódio? Né? Você perguntou quem sou eu. Eu vou dizer só a parte que, de repente, as pessoas que estão assistindo se importam, né? Sim. Eu sou psicóloga, trabalho com desenvolvimento pessoal e carreira. Sou especialista em gestão de pessoas e em constelações familiares e organizacionais. Quase 20 anos de atuação na área de orientação profissional, coaching, consultoria e mentoria, falando sempre do tema que mais me chama, que é carreira, vida profissional e carreira. Eu posso dizer assim, para tudo. Para tudo. Você for muita coisa. Uau. Eu sou psicóloga. Eu sou coach. Eu sou mentora. Orientadora. Sou casada, Não, mas o tenho que- 2 gatos e um cachorro. Mas e agora eu queria saber o seguinte. Não, mas eu, tipo, só pra ficar bem Ficha no comecinho. completa. Pra ficar bem certinho no começo aqui do episódio, que legal. Você trouxe o teu dia a dia de trabalho, o que você atende? Que diferença é que a gente tem entre uma terapia com psicólogo, um processo de coach, uma mentoria? O que é, pra gente começar, Boa. que você trouxe essa questão, o que você faz, né? Eu já queria que você já desse essa... Porque o pessoal no comecinho já começa a assistir a gente, aí vai saindo, mas é legal esse assunto. Melhor ainda, ela vai explicar pra você a diferença de uma terapia, uma diferença de um processo de coaching e uma mentoria. Se você quer saber, quer entender como que funciona esse universo de desenvolvimento pessoal e desenvolvimento profissional, fique com a gente no Canaveral Podcast, que ela já vai contar. Eu vou deixar ela falar um pouquinho mais da vida dela, mas só pra deixar ganchos aqui, Ok. porque isso aí é algo que o pessoal tem muita dúvida. Uhum. E se você entende o que é oferecido, você pode acessar o que realmente importa pra você. Exato. Às vezes as pessoas também precisam ter acesso e não sabem O que- como tomar. Como tomar, né? Perfeito. E então nesse episódio você vai saber. Mas Exatamente. joga Muito de novo legal, lá. né? Fá! Bom, vamos lá. Começando pela terapia, que eu acho que é um tema mais comum, né? Sim. A terapia, ela é um processo onde o terapeuta, né, o psicólogo e o paciente vão trabalhar dentro de uma temática que busca, num primeiro momento, né, autoconhecimento, mas muito dentro de um foco de cura, de, vamos dizer assim, minimizar a dor e o sofrimento. Geralmente, na nossa cultura, as pessoas procuram terapia quando elas estão passando por algum momento de dor, de sofrimento, Reconheço. de doença, Reconheço. né? O que não é Reconheço. exatamente a regra e não deveria ser, Sim, né? Porque a sim. terapia não é só para isso. Mas, em geral, é o que a gente mais vê. O processo terapêutico ele vai levar as pessoas para um nível de autoconhecimento profundo dentro de um tempo que é ilimitado. Então, quando você começa um processo de terapia, seja em qual linha for, né, porque a psicologia são várias psicologias, são várias linhas terapêuticas, não tem um prazo, né? Você começa e você vai até onde é interessante para você e você se sente ali crescendo, desenvolvendo, compreendendo melhor as tuas questões, né, nos diversos papéis da vida. Sim. Então, a terapia ela tem um foco mais generalista de tratamento, de autoconhecimento, de uma questão mais filosófica, né, de posicionamento diante da vida. Enquanto que os outros processos de ajuda, principalmente na área que eu trabalho, tem um foco. Quando a gente fala do coaching, o coaching, por exemplo, é um processo. Então, quando você contrata um processo de coaching, seja para orientação de carreira, seja para reorientação de momento profissional, né? Seja para recolocação profissional, seja porque você assumiu um cargo que exige de você competências que você ainda não tem, seja porque você está num momento de crise existencial na tua carreira, o coaching tem sempre um foco. Você tem um porquê. E está Sim. claro
né? O para que você contrata um processo de coaching. Então, a gente é um processo estruturado no tempo, que tem começo, meio e fim. Então, o cliente de coaching, diferente da terapia, por exemplo, ele sabe quando começa o processo, quando termina. Enquanto que a terapia, você sabe que começou. Né? Se você for, por exemplo, dentro de uma clínica analítica, né? Mais da linha da psicanálise, você pode ser um analisando a vida toda. Né? Eu sou uma pessoa que faz análise antes mesmo da minha formação em psicologia. Sim. Me tornei psicanalista, fiz clínica dentro da abordagem psicanalista e é muito diferente dos processos de desenvolvimento com foco. Né? Então, hoje, o meu trabalho ele consiste também na escuta clínica. Mas a escuta clínica dentro de um objetivo, que é o desenvolvimento pessoal para a carreira. Agora... Ferramenta, né? É uma ferramenta. Sim. Agora, tem uma questão interessante, né? Que é da onde eu parto no meu trabalho. Que é, a pessoa que você define o profissional que você se torna. Portanto, se você quer ser um profissional melhor, você já sabe onde você tem que trabalhar. Então, são as bases, a questão que te forma como sujeito, a tua estrutura de personalidade, os teus comportamentos, aquilo que te forma como profissional. E, às vezes, o que a gente vê? Todo problema profissional, geralmente a solução está no que vem antes, que é a vida pessoal. Sim. Entende? Então, invariavelmente, o meu trabalho dentro da área de desenvolvimento pessoal para a carreira, ela vai passar pela questão pessoal. Então, como psicóloga, eu me sinto muito tranquila para fazer isso dentro dos meus trabalhos, Sim. uma vez que o meu cliente, ele contrata também a psicóloga, ele contrata a coach, ele contrata a consultora. E o que eu tenho para oferecer para ele é um processo estruturado dentro daquilo que ele precisa, no entanto, o meu olhar está calibrado para enxergar o todo. Sim. E, invariavelmente, a minha escuta é clínica. Então, quando eu estou ouvindo o meu cliente, eu não estou só focada naquele problema que ele trouxe. Eu estou enxergando de forma mais ampla. E isso diferencia esse trabalho. Não, Sim. Tá vendo, cara? Hoje é o dia aqui do Rafael, do Fábio, fica quietinho. Vou falar pra vocês, eu não tô piscando o olho, eu só tô aqui, ó. Eu falei, um posto de conhecimento. Assim, Posto de conhecimento. E assim, o que acontece? Ela fica escutando muito, né, nos processos terapêuticos. Ela tem escuta clínica. Sim. E agora é o momento para ela falar um pouco, né, cara? Né? Aproveita a oportunidade. Aproveita, já que hoje quem vai a escuta clínica vai ser nossa, né? A escuta clínica vai ser nossa. Mas brincadeiras à parte. Mas agora... Legal, a gente entendendo, mas o que fez você ir para essa área? Como é que foi na tua vida essa escolha? Conta pra gente como é que foi esse movimento todo. Como é que foi um pouco, resumindo, claro, né? Ou quiser falar também. Você viu que eu até suspirei aqui, né? Eu Porque vi, como é que foi longe. Primeiro que, quando eu era adolescente, eu imaginava que eu pudesse fazer muita coisa. Então, assim, a psicologia, o trabalho com pessoas não estava claro na minha cabeça, como não deve estar claro para a maior parte dos adolescentes, né? Mas os meus professores, eles começaram a dizer, Damaris, você tem que ser psicóloga, Damaris, você tem que fazer psicologia do ensino médio, né? Porque eles perceberam aquele movimento de eu circular muito pelos grupos, nunca estava só no mesmo grupinho. Então, eu tinha uma capacidade de me relacionar com as pessoas, de compreender... Né? De que lugar eles falavam? Então, eu não me colocava em conflito com as pessoas. Eu era mais mediadora do que criadora de conflitos. Eu gostava muito de trabalhar em grupo, de formar, de organizar, enfim, de promover, né, esse momento onde as pessoas têm um lugar de fala. Sim. E os meus professores do ensino médio, eu pensei em fazer biologia, eu pensei em fazer jornalismo. E eu não tinha uma clareza do que eu queria fazer. Mas sabia que queria parar de humanas. Não tinha. Eu sabia que eu não era boa em matemática, isso é fato. Mas eu não sabia muito bem para onde eu ia. A vida, ela tem uma coisa interessante, né? E hoje a gente tem um problema em relação a isso, inclusive. Que é, na medida em que você se coloca num lugar que você faz a diferença e que você é útil, a profissão vai se apresentando. Então, eu trabalho desde os 12 anos. De forma que, quando eu estava no ensino médio, eu já trabalhava.
Eu já trabalhava na área administrativa, eu já tinha sido telefonista, eu já tinha sido panfleteira, eu já tinha sido babá, que foi meu primeiro emprego, eu cuidei de criança. Então, não tinha essa coisa assim, nossa, o que eu vou ser quando eu crescer? Não tinha essa ideia, sabe, de que eu já estou sendo. Já foi trilhando Entende? o caminho Não é sem... o que eu vou ser, eu estou sendo. E aí, no ensino médio, surgiu essa coisa da psicologia por muita fala dos professores, dos meus professores de ensino médio. E eu comecei a falar, nossa, faz sentido, faz sentido. Quando eu estava no segundo para o terceiro ano do ensino médio, legal, psicologia é legal, né? Ser psicóloga é legal. Eu nunca tinha feito terapia, não tinha acesso a isso, minha família não tinha esse tipo de acesso. Sim. Mas aí eu entrei naquele dilema, terceiro ano. Quanto custa uma faculdade de psicologia? Qual é a possibilidade de eu passar na federal? E aí eu me vi assim diante da minha primeira grande crise profissional. Sim. Não dava para fazer psicologia. Eu fiz o vestibular na federal, logicamente não passei, vim de uma escola, de uma rede pública de educação a vida toda. Sim. E trabalhava, né, desde os 12 anos. Então, naturalmente, o meu tempo para os estudos não era o necessário de dedicação integral. Você tinha 12 anos quando você cuidava... O primeiro Meu trabalho primeiro trabalho eu tinha 12 anos. E você gostava? Eu gostava. Quer cuidar de criança, né? E ele, assim, ele existe, né? Hoje ele está com 31 anos, é casado, tem filho. A criança que eu cuidei... que legal! Mas colocou quanto tempo dela? Eu cuidei dele uns 6 meses. A mãe dele voltou de licença maternidade e tinha que... E naquela época não tinha as escolinhas como tem hoje. Tinha que dar um jeito, né? Tinha que dar um jeito. E a gente era vizinha. Deixa comigo. E ele era afilhado da minha mãe. E nós, assim, aconteceu. E eu cuidei dele, levei ele no pediatra e tudo mais, né? Então é uma história, um nível de responsabilidade que eu fico pensando se hoje uma pessoa deixaria seu filho de 4 meses comigo, sabe? Dependendo da cidade. Né? Então foi muito interessante. E até me perdi aqui onde que eu estava agora, hein? Relaxa. Vou voltar, A gente coloca no trilho. Boa, A gente coloca no trilho. Você estava comentando justamente da tua história, que você estava evoluindo. Lembrei. Olá, no ensino médio. No ensino médio. No ensino exatamente. médio que a psicologia surgiu. Na hora de fazer vestibular, fiz na Federal Psicologia, não passei. Exato. E tive que pensar numa segunda opção. Na época, eu já era secretária de uma empresa de odontologia, uma clínica de odontologia. E eu pensei, com pouco recurso que eu tinha, né, perguntei ali, professor, tal, família, não tinha uma pessoa que pudesse me orientar, porque na minha família, o meu irmão e eu fomos os primeiros a fazer faculdade. Então, a gente não tinha uma pessoa para dizer, vai por aqui, trilha esse caminho. Não tinha. Naquela época, não se falava em orientação profissional, não se falava nesse tipo de informação. Não tinha internet, né, gente? Não tinha. Então, você imagina, você não tinha como fazer uma busca ali. Se você não sabia o que você estava buscando, você não tinha nem condição de chegar à informação. Sim. E eu fui muito por tentativa e erro. Mas eu fui muito feliz numa perspectiva que eu tive. Ok, eu não posso pagar administração e também não estou passando na federal em administração. O que eu posso fazer? Eu posso fazer um curso que é universal, que vai me ajudar em qualquer lugar. Como na época eu já trabalhava, já tinha um cargo de analista, né? Dentro da área administrativa, o curso foi... ADM. ADM, administração. Fui fazer administração. Quando eu fiz o vestibular e eu passei, veio aquela musiquinha na cabeça, né? Felicidade. Passei no vestibular. Ela é cantora, gente. Lembra dessa? Não lembro. Mas a faculdade é particular. Martinho da Vila. E eu não sabia como eu ia pagar. Mas eu ia fazer. Porque daí eu comecei a imaginar assim, ok, eu vou trabalhar com pessoas. Eu vou fazer administração, mas eu acho que eu tenho um certo talento para trabalhar com pessoas. Eu fui imaginando, elucubrando na minha vida. E no primeiro ano de faculdade, eu me apaixonei pela minha professora de psicologia. Falei, cara, mas é psicologia, né? Tô certo no que eu ela quero. era psicanalista ainda, né? Tanto que eu comecei a ler Freud antes de fazer psicologia. E aí, eu fiz administração, resumindo a história. Eu fiz administração, 3 anos, criei uma estratégia. Eu tenho que fazer psicologia, mas eu não consigo pagar, ainda não ganho para pagar o suficiente o curso de psicologia. E eu entendi que eu precisava, então, trabalhar numa instituição de ensino, porque lá eu teria 50% de bolsa. Entende? E aí foi onde virou a grande chave da minha vida. Eu acho que foi ali, nessa estratégia de ser contratada como profissional dentro de uma universidade e conseguir bolsa de 50%. Aí foi legal. Aí foi quando virou a chave, eu consegui esse emprego
numa grande instituição de ensino, uma das maiores aqui de Curitiba. E lá eu tranquei o curso de administração, né? Hoje eu trabalho com o meu atual, na época, meu atual coordenador de administração. Hoje eu trabalho com ele em outros segmentos. Mas eu falei, eu quero trancar o curso. Ele falou, você está doida? Você vai trancar o curso, está no 3º ano, você já fez a metade do semestre terceiro, falta 1 ano e meio para você formar. Eu falei, não, mas se eu formar em administração, eu tenho dúvida se eu vou ter força para continuar, porque psicologia são 5 anos. Aí eu fui fazer psicologia, né? E de lá para cá, a área de desenvolvimento, ela foi me tomando de uma forma que eu não previ. Porque inicialmente eu imaginava, eu vou trabalhar com RH. Eu vou ser gestora de RH. Eu imaginava isso. Rafael me conheceu nessa época. Eu estava dentro do RH, né? E tudo indicava que era por ali que ia. Mas daquelas oportunidades da vida que a gente não prevê, mas que faz todo sentido. Na época, lá em 2005, a universidade... 2006. A universidade abriu um campo de trabalho dentro da universidade para cuidar da empregabilidade dos seus estudantes. Na época, esse setor ele se tornou uma referência. E eu fui convidada para trabalhar nele logo no início. E aí, eu nunca tinha imaginado que existia uma área que eu pudesse atuar como psicóloga, que era uma área de desenvolvimento humano profissional, que era uma área que ia ajudar as pessoas a terem empregabilidade, que era uma área que ia ajudar as pessoas a pensarem o seu planejamento de carreira em termos de conhecimento, em termos de performance e em termos de estratégia. E essa área foi me tomando e é nela que eu estou aí há quase 20 anos. E o que é empregabilidade? Empregabilidade é a capacidade de você se manter empregável. Empregável quer dizer, você é empregado, você tem um contrato CLT com uma empresa que te contrata para um determinado fim, onde você ocupa um cargo com uma função específica. Então, quando a gente fala no mundo executivo, por exemplo, as pessoas elas têm que cuidar muito da empregabilidade. Por quê? Porque elas estão sempre subordinadas a um emprego, a uma empresa que contrate os seus serviços. Né, que é a famosa carteira assinada. Então, a empregabilidade é a capacidade de uma pessoa de ser empregável em qualquer momento ou fase da sua carreira em contrato CLT. Olha que legal. E curiosidade aqui pro pessoal que está em casa, em que parte da vida você topou com esse cara aqui? Olha a curiosidade da pessoa. Posso contar, Rafa? Claro. Aqui. Bom. Tá suci. Faz alguns anos já, né, Rafa? Tá suci. Ele tá sucio, ele tá ali, ó. Até parou de respirar agora. O que será que eu vou contar? Você que tá curioso, querendo saber como que Fique com a gente no Canabrava Podcast. Vamos para os recados do Plim Plim agora. Causou aquele tenso e deu o Guilherme faz aquele corte. Cara, o que rolou nesse episódio? Joga no Instagram. Você tá assistindo o Instagram passa aqui pela agora? cabeça dele, sabe? O que se passa pela cabeça dele? Não sei, mas fala, Damaris, pode falar. Eu tô lendo o que você quer que eu diga ali, gente. Não, brincadeira. O Rafa, conheci ele quando ele tinha acho que uns 17 anos. Era um dos primeiros empregos dele. Na verdade, foi o primeiro emprego com carteira assinada, foi lá. Olha Porque antes eu trabalhava, desde que você comentou os 12 anos, eu varria o pátio lá da empresa do meu pai. Olha aí. Quando era desde pequenininho lá, pagando os trocadinhos. Sim. E daí, queria fazer uma faculdade. Queria estudar, não conseguia pagar a faculdade. Olha que história, aí, né? Daí meu tio trabalhava lá nessa grande universidade. Aí meu tio entregou o currículo pros caras lá e eu virei office boy pra pagar 50% de desconto na faculdade. Lembra? Fez a diferença, não fez? Fez bastante diferença. Começou assim... Começou isso numa faculdade. Aí ela vai contar... eu vou contar. Eu ia falar, sabe por quê? Porque quando você falou da faculdade, daí como a gente tava ouvindo algo antes aqui, eu peguei e falei bem assim, peraí, essa história aí, eu acho que eu já ouvi em algum lugar. Eu conheço. Conheci o Rafa, eu trabalhava no RH da universidade que nós dois trabalhávamos, ele entrou como office boy.
Ossos boy. E o Rafa me surpreendeu muito, né? Pela capacidade dele de perceber as necessidades assim do ambiente. Ele era um cara muito inquieto. Eu falava assim, ele era puro desafio, né? Se a gente fosse falar assim, na âncora de carreira do Rafa, muito cedo eu percebi que ele era puro desafio na veia. Quando a coisa não está incomodando, ele não está bom, né? Ele é um cara que, se não tem problema, ele inventa um problema só para ele solucionar, e, né? Vou deixar da mais ou menos assim. Eu vou deixar da merda pra me resolver. Vou tirar esse, vou fazer um buraco aqui pra pessoa pisar e eu tenho que... A gente tem várias histórias, né? E ele era tão menino, mas um menino onde já tinha toda a essência pronta, né? Desse cara inquieto, curioso, crítico, muito crítico. E você sabe que é interessante porque como ele era, ele tinha toda aquela energia. Eu tô lembrando das coisas. Como ele tinha toda aquela energia de 17 anos, do idealismo do jovem, né? Porque assim, todo jovem quer mudar o mundo e graças a Deus por isso a gente precisa dessa energia nesse momento da vida. Então ele ficava muito desconfortável, inconformado com algumas coisas que ele via. E ele vinha conversar comigo. Mas, Damaris, por que assim? Mas, Damaris, olha só fazer isso. Meu Deus, como é que o cara não vê? Blá, blá, blá. Rafa, calma, vamos centrar essa energia. Respira. Eu vou respira. Né? Eu vou conversar com esse cara, meu. Vou olhar na bolota dos olhos dele e falar, mano. Aí ela segurava. Eu vou lá. Mas eu fui algumas vezes. Eu sei. Eita, tirando, bicho, aqui é leão. Mas é muito bacana, né? Porque eu digo assim, ó, o Rafa, ele é uma das pessoas que eu vi fazer a carreira. Né? Assim como algumas pessoas também acompanharam a minha, eu vi ele crescer, não só se tornar um homem, ele era um menino. Né? Sim. Era um piada de prédio. Não era de prédio, né? Não, piada de rua, piada de rua. Piada de rua, não era. Piada de rua. E ele foi se formando. Eu acompanhei ele durante a faculdade, né? Até porque ele também estudava na faculdade. Na época ele já estava no meio, lá para o final da faculdade. Eu já trabalhava no setor de empregabilidade e a gente teve muitas conversas. Sim, né? Bastante. Naquele momento, e ele sempre muito inquieto, muito buscando oportunidades. E se a oportunidade não existisse, ele criava a oportunidade, porque ele é desses. Então, o Rafa, ele hoje, né, já há algum tempo, ele acaba ocupando um lugar muito importante no meu trabalho, porque eu uso muito a história dele como inspiração para outras pessoas. Louco, meu! É verdade. Meu, cara. Você tá assim já. Olha lá, entende? gente. Então, eu falo, né? O menino que era office boy e foi para uma carreira executiva e de alguma maneira o Rafa tem uma capacidade que não dá para copiar. Isso é uma coisa que você tem ou você não tem, né? Que é aquilo que a gente chama de talento, né? Que ele consegue quebrar as regras sem quebrar o relacionamento. Eu acho que vocês entendem o que eu estou dizendo. Oh, não! Entendo. Quebra as regras e continua todo mundo amigo. Exatamente. Então, eu acho que de todas as coisas que eu poderia citar dele, essa capacidade de se adaptar. Cortar essa porra, quebrar. O pessoal em casa fica perguntando como ele quebra as regras sem quebrar relacionamento. Ele puxa ele e fala assim, calma. Calma. Não, sabe aquela coisa assim, ó, todo mundo faz desse jeito, o script é para fazer desse jeito, é para cumprir esse roteiro. Ai, meu Deus. Ele não faz assim, porque ele encontra um outro jeito mais interessante de fazer, que é mais que otimiza o tempo, que cria um recurso mais interessante, e ele consegue quebrar a regra e transformar aquilo que ele fez em nova regra. Coitado de quem vem depois, né? Olha lá, os caras atrás. Vai dar certo. Não, mas é passar por ali, passa por aqui, cara. Calma, vai dar certo. Legal. Mas foi bem assim mesmo, né, cara? Foi bem assim. O podcast. O objetivo de um podcast é você enaltecer, na verdade, né? O convidado. Obrigado, Damaris. Eu não esperava que você falasse aí hoje. Mas tudo bem, né? Eu tô todo emocionado aqui nesse dia maravilhoso. Mas é muito importante você que tá começando a crescer na sua carreira, buscar pessoas que te apoiem nesse crescimento. Porque você sozinho consegue, não tenho dúvida. Mas você consegue alcançar mais longe sobre ombros de gigantes. Isso aí. Boa. Aí olha pra lá, agora continua aí. Só você jogar consegue bola. começar os nomes gigantes. Mas foi bem interessante mesmo, foi um movimento bem poderoso, porque aí pro pessoal entender um pouquinho, né? O meu pai, ele é empresário. Beijo, Geraldo Feira Lima. Seu Lima, beijo. Alô, empresário. seu Lima. Aí acontece. O piazinho lá dele pequeno vendo o pai trabalhar.
O pai trabalhando e o meu pai levava junto com os clientes. Eu acho que o pai queria configurar, tava configurando a cabeça, né? Sim. É igual computador, a gente tinha uma máquina de significado, né? Igual a gente tinha um computador. Também. Sim. Já máquina de significado, tinha um computadorzinho. Aí eu fiquei lá, pá, vendo o pai fazer, eu ia nos clientes, visitava, eu ficava, do pai, ó, só observa, não faz bagunça, não brinca com as crianças lá, fica com o pai, né? Que ele queria controlar, porque pra não quebrar lá na casa do cliente, né? E daí, chegou um momento da vida que, tipo assim, pô, a mãe chegou e falou assim, a mãe, né, fazia, romper. Primeiro meu pai rompeu a minha relação com a minha mãe, né, meu pai e meus irmãos lá, vau, né, que é normal do crescimento da criança, o psicólogo tá aqui pra falar, né. Aí depois minha mãe chegou, não vai trabalhar na empresa do teu pai, porque você tem que, né, voa, passarinho. E daí que a mãe sabe que o filho que tem, né. E a mãe pegou e falou, filho, fora da empresa do teu pai, você consegue fazer voos diferentes, depois pode voltar pra ajudar até, né? É o que acontece hoje. E daí eu saí de lá, mas eu saí com o negócio na cabeça. Falei, mano, se eu não vou trabalhar na empresa do meu pai, eu vou torar o pau. É isso. Né? Então, assim, mas são coisas que a gente acaba colocando na cabeça da gente que tudo tem um preço, né? Sim. Tudo tem um preço, né? Mas eu acho que não é pra falar de mim. Ô, tá dando terapia aqui, né? Eu ia falar isso agora. Eu vou aproveitar a tua deixa. Você colocou uma coisa interessante, né? Quando você fala de tudo tem um preço. Tudo tem um preço. E eu falei agora há pouco, né, dessa energia do jovem que vem, que quer mudar o mundo, que quer fazer diferente, que tem toda uma ideologia, né, a respeito do mundo do trabalho, que eu acho que é bem importante. No entanto, o que a gente percebe, né? Quem está chegando no mundo profissional traz consigo toda essa força criativa que mostra o que não cabe mais, o que não serve mais, mas que também precisa olhar para o que já está posto como tradição. Exato. A gente fala muito em criatividade e inovação, mas a gente esquece que a inovação ela só pode acontecer dentro de um solo de tradição. Sim. A inovação não acontece se a tradição já não tiver estruturando, entende? A tradição é a estrutura, a inovação é o que faz crescer. Ok? Um dia eu escutei eu tava conversando com um amigo, o Rafael França, beijo Rafael França, que está escutando a gente aqui, ele foi um entrevistado nosso, e daí a gente conversando sobre inovação, que ele foi head de inovação da Cibra, né? Hoje ele tá hoje voando alto lá, assim. E daí a gente conversando sobre inovação, né? Ele falou uma coisa bem interessante, né? Que uma forma simples para você estar chegando em casa, o que é inovação, né? Quando você fala, se eu tenho a tradição tá em cima da inovação. Mas o que é inovação? É a arte de você conseguir correlacionar experiências, correlacionar formas e combinar. O Murilo Gun chama isso de combinatividade. Isso. A capacidade de combinar coisas que já existem e transformar em algo novo. Você combina, mas você consegue fazer isso com base em alguma coisa. O que é? Tradições, coisas que já aconteceram, histórias, leituras. Então, quer desenvolver a inovação? Vai ler, vai estudar, vai consumir arte, assistir coisas que trazem, né, um pouco mais Inclusive vai fazer nada, né? Porque o ócio criativo, ele é o lugar, né? Para você ter boas ideias. E às vezes a gente está perdendo isso. Olha só, eu chamando de novo para o assunto sério. Mas voltando ali... E tem nome, tem dono nesse assunto, né? Domênico De Masi. Exatamente. E aí, voltando ali para a questão dessa energia do jovem que traz a inovação, né? Em contrapartida, a tradição que traz a força daquilo que já tem estrutura. Então, a gente diz assim, na jornada profissional, é natural que a gente espere de um jovem essa energia, essa capacidade. Eu brinco assim, ter... Como que é? Sangue no zóio e faca no dente, né? A gente espera isso do jovem, essa gana, essa vontade, essa energia para crescer. Porque ali está se formando uma identidade. Sim. A identidade profissional é uma identidade, talvez, secundária à primeira consciência do papel que você desenvolve oficialmente na vida. Porque você vai, né? Você é o filho dos seus pais, você é uma criança, filha dos seus pais, depois você vira o amiguinho, vira o aluno, vira, né, o namorado ali e tal. Mas a primeira identidade que você cria propositalmente é a identidade profissional. As outras quase que acontecem meio que você vai sendo chamado e ela vai acontecendo. Sim. Agora, o lugar profissional talvez seja o primeiro lugar que você é chamado a ser. Tanto é que a gente faz aquela pergunta, o que você quer ser quando crescer? Exato. Então, a gente espera
né? E é natural que o jovem ele tenha essa força, essa vontade de crescer, essa vontade de assumir desafios, porque tem esse preço. Tudo isso para falar do preço. Tem um preço a ser pago, né? A gente fala, tem uma curva de crescimento de carreira, né? De ascensão e manutenção e talvez até um declínio em alguns casos, Sim. onde a gente vê o jovem ali, né, dos 15, 18 até os 30 anos, é o momento de você dar tudo. Porque, em tese, né, considerando que há, sim, né, exceções, mas, em tese, você está no melhor momento da tua saúde, você está no melhor momento da tua formação cognitiva, você está compreendendo o mundo. Agora você fala, entendi. Sabe, aquilo que não fazia sentido começa a fazer sentido. Você começa a compreender, Sim. fazer ajustes finos na tua percepção de mundo, e ali você se posiciona nessa identidade profissional. Para que depois você possa, então, sentar na cadeira e dizer, opa, agora aqui é o lugar que eu mereço ocupar, porque, afinal de contas, eu batalhei por isso. Né? Tá aí a luz da formação acadêmica, né? Você não é à toa que você fica 4, 5 anos dentro de uma formação acadêmica para te dar até esse tempo também, né? De reflexão, né? De experiência sobre você mesmo como profissional, né? E aí a gente pega as pessoas que já estão na fase de consolidação, que é a melhor entrega. Que agora eu já sei fazer, agora eu já faço com excelência e agora eu posso fazer ainda com sabedoria. Que é diferente, o jovem não tem a sabedoria, é natural que ele não tem, ele tem energia. Energia. Mas o profissional sênior, no poder do ódio. Ele tem a sabedoria. Faz no poder do ódio. Exato. Então, o ideal, né, é a gente que trabalha com desenvolvimento, a gente olha para os dois cenários sempre. Aliás, mais cenários, né? Mas para quem está começando e para quem vai receber quem está começando, como é que recebe essas pessoas, né? Como é que dá a essas pessoas a condição para o crescimento delas, para que elas possam usar essa energia de forma contributiva. Né? De forma a crescerem e contribuírem, né? Porque no mundo do trabalho, a vida toda a gente vai fazer essas duas coisas. Não importa se você tem 20, 60, 80. Se você está trabalhando, tem 2 objetivos principais: crescer e contribuir. E quanto mais você cresce, mais você contribui. E quanto mais você contribui, mais você cresce. É como se fosse um looping, assim, virtuoso. A roda da abundância. Né? Que você... Faz total sentido, né? Acho que até uma época da vida... Se você escutar isso e tomar para você, acho que você consegue até mapear o momento em que você começa a viver esse ciclo, né? Exatamente. A gente, o meu trabalho, né, eu levo os meus clientes a refletirem sobre as 3 esferas da vida. Então, tem uma esfera do eu, né, que é eu comigo mesmo, eu com a minha família de origem, eu com a minha saúde, eu com a minha percepção de mundo, eu com a minha postura interna, eu. Uma segunda esfera, a esfera das relações. Então, já é eu e o outro. Mas esse outro já não é mais a minha família de origem. Então, esse outro já é diferente. É um outro que vem de um mundo externo. Sim. Então, esse outro ele vai ser as minhas relações sociais, as minhas relações afetivas, futuramente minha família, né? Minhas relações amorosas, profundas. E a família construída. Na esfera das relações está tudo isso. E a terceira esfera é a esfera do trabalho. Como eu acabei de dizer, que é o lugar onde eu cresço e contribuo. E quanto mais cresço, contribuo mais e vice-versa. E quanto mais eu contribuo, mais requisitado e autoridade eu me torno naquilo que eu faço. Né? Então, o que acontece? Quando a gente olha para a vida de qualquer ser humano, a gente vai ter essas 3 estruturas. Né? Que é o que realmente sustenta ali tudo que você vai ser. Não importa a profissão que você vai ter, não importa como que você vai trabalhar. Sim. Mas, naturalmente, você vai ter que se equilibrar em cima desses 3 pilares. E quando você chega lá no mundo do trabalho e as 2 estruturas anteriores não foram um bom cenário para você, muito provavelmente você chega lá com questões mal resolvidas. Todos nós, tá, gente? Eu, você, todo mundo chegou lá assim. Ninguém chegou lá bem resolvido, não. É por isso que dentro das organizações, no mundo do trabalho, seja via empreendedorismo, autônomo, não importa, é por isso que o negócio é lá que acontece. Sim. É lá que dá errado, entendeu? Porque na família de origem, né? Tipo, tá, vamos dar um jeitinho, né? Muito amor envolvido. Muito amor envolvido. Os pais não demitem os filhos, né? Exato. Você pode ser um filho com um comportamento ruim, o pai não vai te demitir. Exato. Né? Você, no máximo, lá na esfera das relações, vai ter relações ruins.
se você tem um padrão de comportamento ruim, mas você não vai deixar de ter relacionamento. Agora, no mundo do trabalho, o negócio mudou. Porque lá, você está sendo contratado para fazer algo que precisa que seja feito dentro de uma determinada forma, respeitando uma certa cultura. E se você não tiver essa capacidade de fazer essa leitura e com o mínimo, né, de dor e sofrimento executar a sua parte, pagar o preço do custo que tem esse desenvolvimento, aí eu vou te dizer, aí a terapia é um primeiro caminho que você tem que buscar. Aí você já vai para outro cômodo da casa. Você tem que voltar, né? Tem que voltar ali. E eu vou te dizer que 100% das questões que se revelam como problemas no mundo do trabalho não nasceu lá. Não nasceu lá, não. Né? Esses dias eu tive uma experiência onde um cliente, né, como vocês, eu não falei aqui, mas eu também sou especialista em constelações familiares e organizacionais, que é uma abordagem, né, uma filosofia que trata a postura das pessoas em relação nos ambientes, né? Aos seus relacionamentos. É a nossa postura diante da vida, de uma forma bem simples. Sim. Como que eu penso que é a vida, quais são as minhas crenças, como que eu vejo as pessoas, os meus autoconceitos, ok? E um cliente chegou e disse assim, puxa, Damaris, mas tudo então acaba em pai e mãe? Eu disse, não, tudo começa em pai e mãe, sabe? Sim. É lá que começa. Muitas das questões na vida profissional é comportamental. Então, ali, o desenvolvimento interno dentro da empresa, dá conta, né? Um bom processo de coaching ajuda, porque vai mapear que comportamentos não estão funcionais e vai ajudar a desenvolver comportamentos mais integrados com a realidade que precisa ser atendida. No entanto, o que a gente percebe? Às vezes, não é comportamental, não é uma questão do ambiente, da cultura. Às vezes a pessoa ela chega num ponto e ela não consegue ir adiante, né? É como se ela ficasse ali patinando, não vai, e é algo que não se consegue enxergar, não se tem um critério concreto, né, do que está acontecendo e está impedindo essa pessoa de ter uma performance, de ter um bom resultado. Sim. Ali a gente de fato está olhando para algo que vem antes. Tá? Por isso, é ali que a gente vem para ver o que está antes que precisa ser resolvido. Sim. Então, o trabalho de escuta clínica dentro de uma abordagem preparada para desenvolvimento e performance faz toda a diferença. Porque se você fica só na clínica, às vezes você vai para a causa, mas você não dá condição de desenvolver a performance necessária. Sim. Entende? Então, integrar, né, os aspectos de terapia pessoal e de desenvolvimento profissional é essencial. Uma vez que primeiro vem a pessoa, depois vem o profissional. No entanto, é o profissional que vai criar condição de estrutura de vida para essa pessoa. É uma relação codependente, entendeu? Sim. Codependente. E daí agora o Rafael vai abrir uma caixa de Pandora. Ai. Epa! Você que tá assistindo o Canavra Podcast nesse assunto maravilhoso. Se você chegou agora, você tem que voltar no começo e pegar o código que eu vou te passar aqui. Esse código é só pra quem assistiu desde o início. Hein? Desde o início. Damaris, olha que coisa que eu peguei aqui agora, hein? Presta atenção. O problema, então, você comentou aqui que a gente começa, às vezes, no dia a dia do trabalho, né? A gente acaba, às vezes, encontrando algumas barreiras, algumas coisas que não vai, o treino não vai. Né? O trabalho, você que é empreendedor, o negócio não vai pra frente. Travou, estagnou, chegou no platô. O negócio não vai pra frente. O platô pode ser, tipo... Não, bateu lá em cima, não tá subindo, mas tá cheio de dívida, não tá indo pra frente, ou tá conseguindo, mas não tá tão abundante assim. Sim. Aí a gente começa a voltar e vai encontrar alguns problemas lá atrás. Quando você fala de pai e mãe, é lá no relacionamento quando eu era criança, né? Rafa, você traz uma questão bem... Às vezes quando é criança... Assim, é complexo olhar para isso, porque não é uma condição se isso, então isso. Não é. Ok? Não é. Mas, vamos imaginar... Todas as condições estão favoráveis, mas o resultado não vem.
Condições favoráveis e percebo. Condições favoráveis e o resultado não vem. Aí é preciso... Eu gosto de pensar, né, num diagnóstico onde a gente começa daquilo que está mais na superfície. Vamos imaginar a analogia do iceberg. É a ponta. Né? A ponta do iceberg. Lá, a gente vai olhar... lá você pode olhar com calma, porque tem oxigênio, né? Exato. Depois você descer, é muito profundo. Exato. Né? Tem que estar seguro que você está descendo com segurança, né? O que acontece? Primeiro você vai verificar se não são questões de competência, de perfil. Porque, às vezes, você está no negócio errado, você está na carreira errada, você fez uma escolha ruim. Sim. E eu vou dizer uma coisa para você. Eu brinco, Deus não errou quando fez você, né? Deus não errou. Você que é teimoso. Sabe? Não, né? Para de teimar, louco. Você foi feito certinho, mas você pode estar no lugar errado. Você não é a pessoa errada, mas você pode estar distante do teu lugar certo, né? E isso vai comprometer completamente o teu resultado. E aí, o primeiro diagnóstico é: você está no lugar certo? Você tem as competências certas para fazer o que você está fazendo? Né? A gente estava conversando agora há pouco da minha incompetência de fazer marketing digital, gente. Eu não tenho competência para isso. Se eu insistir nisso, eu vou levar muito tempo, muito esforço e ter resultado ridículo, medíocre. Se eu tiver resultado. E muita frustração também. Eu ia falar isso agora. Frustração. Acho que vai mexer totalmente com outra área, não só profissional. Acho que a questão ali, você já vai voltar para terapia, né? Porque acho que vai mexer com coisa que... Você viu que no final, né? Lá no profundo é. Uhum. Mas aí a gente olha para isso. Você é a pessoa no lugar certo? Porque você é a pessoa certa. Você é a pessoa certa no lugar certo? Né? Então, a gente vai olhar para a questão de coisas práticas, concretas, objetivo, mundo externo. Opa, até bati aqui. Mundo externo, sabe? Você está no lugar certo, você tem as competências certas, você tem o conhecimento certo, você tem uma postura adequada para essa profissão ou para essa atividade que você está fazendo. Sim. Se tudo, né? O checklist é sim, tá tudo certo. Opa, o resultado não está vindo. Agora a gente vai para uma questão mais profunda. A gente vai para um nível de complexidade maior, né? Para identificar nas relações. O que você está fazendo, né? Que está gerando esse mau resultado, uma vez que você tem, em tese, todas as características e competências necessárias para fazer o que você faz. Partindo da verdade que o vento está favorável, você está com a pipa na mão, mas a pipa não sobe. Não sobe. Então, você volta ali. Você está manuseando alguma questão de técnica, de ferramenta, não está ok. Né? Então, a gente vai avaliar a função de cada coisa para ver se o resultado, a soma delas, leva para aquele lugar que se pretendia chegar. Em última instância, você é a pessoa certa, está no lugar certo, tem as competências certas, está fazendo tudo que, em tese, funcionaria para outras pessoas e para você não está funcionando. Opa, agora a gente tem algo profundo para olhar. Aí sim, a gente pode estar falando de uma dinâmica sistêmica. O que é uma dinâmica sistêmica? É algo que está oculto no mundo visível, no mundo concreto, mas que está te implicando no teu resultado. E isso aí precisa de oxigênio para descer nas profundidades. Que daí, né, a gente vai lá para a família de origem, para todos os inputs que foram recebidos no ambiente, que você foi educado, tudo que você recebeu, onde que está a limitação. A psicologia dá muito conta disso, a parte terapêutica vai nisso, né? Até uma certa parte. Mas, às vezes, não, você teve uma família legal, os pais cumpriram seu papel. Mas como que você percebeu isso? Isso. Então, o que acontece? Quando a gente vai para um olhar sistêmico, a gente vai perceber que há uma postura naquele indivíduo que, de alguma maneira, ele interpretou o que ele recebeu ou o que ele teve de uma forma equivocada. Exato. Ou ainda mais, dinâmicas mais profundas de lealdade, identificação com o fracasso, com a escassez, com coisas que não deixam ir para frente. E isso, gente, não se lê no livro. Não. Isso não tem no manual. E muita gente está vivendo um insucesso por causa disso. Por conta de não ter conseguido assimilar um tipo de trabalho que ajude essa pessoa a destravar isso que está aí interrompido na vida dela. E aqueles processos de hipnoterapia, regressão, esse negócio apoia nesse processo para identificar alguma coisa? Ou é mais, tipo... Que eu sei que isso é uma ferramenta também, né? Sim.
Existem várias abordagens, né? E você estuda, a psicologia, você estuda isso, né? Sim. Existem várias abordagens de ajuda, né? Sejam em processos terapêuticos, sejam em linhas complementares, né? Eu não trabalho dentro dessa linha. Eu vou te dizer o seguinte, na minha experiência, eu gosto muito de falar do que eu percebo, porque é a realidade que eu vivo. Na minha experiência, toda pessoa encontra o que busca e o que faz sentido para ela. Sim, o significado, né? Que ela entenda e vestiu a carapuça, né? A gente tem uma premissa que todo buscador encontra o que busca. Todo buscador acha o que busca. Então, por exemplo, uma pessoa que busca uma linha terapêutica X ou Y, naturalmente ela já tem uma predisposição a acreditar que aquilo ajuda. Então, muito provavelmente... Vai ajudar. Vai ajudar. Aqui não vale discriminar. Aqui vale a gente avaliar o resultado. E por isso existem tantas. Porque pessoas vão lá e têm o resultado, e elas veem a mudança, e a transformação acontece. Sim. Então, ajuda todo mundo? Não, porque o ser humano é um bicho complexo. Sim. Né? O que vale para você não vale para mim, o que vale para mim não vale para você. E é aí que está essa capacidade, né, de nós que trabalhamos com o desenvolvimento, ajudando pessoas a se desenvolverem, a crescerem, né, dentro da sua percepção, né, de pessoa e de profissional. O caminho é personalizado. Por mais que existem ferramentas, técnicas e abordagens que têm as suas diretrizes estabelecidas, é muito importante que a gente saiba, diante de uma pessoa, atender a demanda que vem dela. E é o que a gente chama de fenomenologia. Aqui está acontecendo algo que só é possível nesse momento. Se a gente quiser replicar essa conversa de novo, não vai ser mais a mesma conversa. É como quando você está assistindo uma fogueira. Se você ficar contemplando as chamas, cada chama ela tem uma imagem. Uhum. Isso é fenômeno. Quando a gente está diante de uma pessoa, diante da questão daquela pessoa, do problema que ela entende que tem, ali tem um fenômeno. E é importante, para além da técnica e das ferramentas que a gente usa, que a gente seja capaz de ajudar essa pessoa a identificar o fenômeno que ela está vivendo. E isso é algo subjetivo, é personalizado, não tem dois iguais. Não se repete. E você colocando toda essa questão assim, o que dá para entender é que você não consegue fazer isso de forma consciente, né? Você como do lado do terapeuta ali, ou da coach, que seja, é algo meio que cria um flow, insights, é algo que meio que constrói junto, né? Sim. Porque não é algo tipo assim, usa essa ferramenta aqui, joga, vá. Jung tem um pensamento que eu gosto bastante, né? Jung é um psicanalista pós-freudiano que contribuiu com os arquétipos aí, né? Tudo que a gente fala de arquétipos hoje, a base é junguiana. Sim. E ele diz assim, obtenha todo o conhecimento, domine todas as técnicas, mas ao se colocar diante de uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Exato. Então, esse aspecto, né, dessa conexão profunda que só pode acontecer entre duas pessoas, sim, ela acontece. Sim, né? Há algo ali, que isso é o fenômeno. Exato. Dentro de um processo que é tão único, que se a gente quiser explicar, não consegue. É que é um negócio assim... Compreende? Acho que chega num ponto aqui agora, tipo, tentando... Não, vou só colocar aqui na mesa, não vamos taxar em nada, mas você acaba passando a sua vida inteira afinando o instrumento. Perfeito. Você só afina o instrumento. É Deus que vai tocar. Eu digo assim, muitas coisas a gente aprende rápido, né? Tem, por exemplo, a teoria das 10.000 horas. Quer ser especialista em alguma coisa? Isso. Estude 10.000 horas. Você sabe que isso já tem aí alguns pensamentos que refutam, porque eles estão dizendo assim, ó, não, hoje em dia você pode se tornar especialista estudando 20 horas. Sim. Dentro de um tema. Você pega um temazinho, você quer saber instalar um equipamento lá que você comprou. Você pega, abre uma tutorial, em 2 horas você aprende a instalar. Pronto. Você se tornou um especialista em instalar aquilo e você não estudou 10.000 horas. Sim. Você não se tornou um especialista científico naquilo. Mas a gente está nesse movimento de muita agilidade, o mundo está acontecendo com muitas transformações e é natural que nem todo mundo queira se tornar profundamente conhecedor de um tema. Mas, o que acontece?
a gente pode também, né, entender que se você quer ser um profundo conhecedor e um profundo experimentador daquilo que você conhece, é uma vida toda. É uma vida né? toda. É uma vida toda. Mas o pessoal tá falando muito hoje, né? Eles falam, vê vários... muita gente comentando, muitos especialistas, né? Muitos gurus falando na carreira T, eles chamam, né? Onde você é generalista. Sim, mas veja, você encontra um ponto de se aprofundar, né? Você tem um ponto de centramento. Você Sim. tem um eixo central que te estrutura e te permite crescer. Sim. Mas você enxerga o todo. Exato. Então, veja, tá tudo certo, porque tem Claro. algo que te sustenta em termos de conhecimento. Sim. Né? A gente fala assim, você pode mudar de profissão quantas vezes você quiser. Você Sim. pode adquirir novos conhecimentos o tempo todo, desde que isso faça sentido para você. Sim. Né? Acontece que a gente está falando de conhecimento. Então, você pode buscar novos conhecimentos. Então, você é um profissional da área de tecnologia. Mas agora você, por algum motivo, se interessou por gastronomia. Beleza, você faz um curso, nem precisa ser um curso muito longo de gastronomia. Como você tem uma certa paixão por isso, você vai experimentar a gastronomia de tal forma que, em pouco tempo, você se torna muito bom em fazer isso. Sim. Né? E aí você transitou de carreira, da tecnologia para a gastronomia. Isso você pode mudar quantas vezes quiser. Aliás, a proposta dos especialistas, né, em carreira é que os jovens que estão entrando no mercado hoje terão, em média, 7 carreiras diferenciadas. Caramba. Aquela ideia do mundo de carreira comportada dos nossos pais e avós, onde você formava numa área, atuava nessa área em E se nível de aposentar. especialização, você ia profundo. Se fosse em termos acadêmicos, você ia a PhD. Se fosse em termos de experiência, você passava 30 anos fazendo aquela mesma coisa, mas você se torna um especialista absurdo naquilo. Né? Inclusive, nós precisamos de pessoas que façam isso e vamos precisar sempre. Sim. Imagine o cientista que muda de carreira o tempo todo. Ele não aperfeiçoa a pesquisa e a gente depende muito disso, né? Na nossa vida cotidiana, que a gente nem tem noção, Sim. né? De quanto a ciência ela embasa. Mas não é disso que eu estou falando que leva uma vida. Eu estou falando que leva uma vida para você lapidar quem você é. Para você tornar-se quem você de fato é. E não aquilo tudo que você criou naquele mundo lá do início da identidade que você está construindo, né? Porque tem uma época que você quer ser. E você pode querer ser coisas muito distantes daquilo que em essência você é. Só que a vida, É uma por caixinha de natureza... A vida é uma caixinha de surpresa. Mas a vida é uma caixinha de surpresa. Eu digo, deve haver uma ordem, né? Eu vejo que o universo ele é muito ordenado. A vida ela é muito ordenada. Que te dá um tapa A na gente- cara. Só um a bracinho no universo. Eu ia falar de um jeito mais brando. Eu ia dizer, a vida vai te chamando pro teu lugar. Sim. É como se ela fosse dizendo, ei, Pega no teu queixo, ó. aqui pra mim. ó, vem pra cá. Aqui é teu lugar. E você vai sentindo essa atração. Olha aqui onde É um você flow. tá. Olha aqui. Tô olhando. Olha o que está acontecendo. Então, enquanto que, em termos de especialidade técnica, você pode mudar quantas vezes você quiser, para você, por exemplo, se tornar uma pessoa com um equilíbrio emocional, uma inteligência emocional, é uma vida toda. Exato. Não se desenvolve inteligência emocional porque você fez um curso de final de semana. Não, e são horas de Entendeu? voo. Exato, Quando você é colocado... Quando você chega nos seus limites. exato. Opa, conheci o limite aqui. Eu achei que tinha morrido, não morri. Não. Eu achei que ia infartar, não infartou. Opa, então alcança aqui. Então, Mas você comentou várias vezes aqui, Damaris, assim, sobre identidade, né? Ah, identidade. Você colocou várias vezes identidade. Eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente aqui o que é identidade. Boa. Mas não a carteira de identidade, que a gente sabe que é carteira de identidade. Veja, vamos E pegar, você- vamos você- pegar a carteira de identidade? O que é a identidade? O que ela diz? O que a tua identidade diz? Traz meu nome. Mas não. O Tra- que ela representa? Quando alguém pede lá, A filiação. apresente sua identidade. Por quê? Você veio da onde? Você é brasileiro? Você é gente? Quem é você? Né? Assim, de uma Você- forma geral, de uma o forma rostinho. bem... Depende, Aquilo... O que tem na mas- identidade? Mas sabia, depende da pessoa. Ó. Se você perguntar, se a pessoa fala assim, eu sou analfabeto,
Você já viu que as pessoas que não têm, as crianças que têm identidade, Opa, tem ok. analfabeto. Muito Tem bom. criança... Eu Olha não, só, eu analfabeto. Mas o que... que tem na identidade, mesmo que você seja analfabeto? Não, Tem tem uma a- coisa que eu quero... Não, quero que você vá além. Sua imagem. Não é pai, não Sua é a sua imagem, sua foto, não é o número do seu documento. Tem algo ali que é único. Porque de todo mundo tem foto, embora número. as fotos não sejam iguais. Não. Ah, a produção Não. falou! A produção falou! Produção! Vai lá, produção! Ei, vai lá, cara, eu falei todos os requisitos Tem visuais. algo na identidade que tem tudo a ver com o que você perguntou. Eu quero te levar a refletir sobre isso. Não, mas a ideia aqui é você se refletiu, eu só pergunto. Ah, mas espera aí. Ei, Agora... Não, meu, a foto, eu já falei? A imagem? É É, digital. eu tava... Você viu que eu tava aqui? A digital. A O que a digital. digital revela? Ela revela quem você Quem é. é você? Porque o número eu posso dar uma Sim, mudada. sim. Sim, Tanto sim. é que existe documento falso. Exato. Como é que você reconhece documento falso? Não é no número, É na Na digital. digital. é na digital. O que a digital é? É o dedo. Única. É o único e é o dedo. É única. Sim. Então, quando a gente fala de identidade, esse termo que a gente se apropria é quem eu quero ser de forma única? Como é que eu, apesar de ser psicóloga, muita gente é psicólogo. Sim. Qual é o diferencial nisso? Nenhum. Eu sou orientadora profissional, ok? Tem um monte de orientadores profissionais. Eu sou coach, tem um monte. Mas como é que eu faço a minha identidade ser a Damaris Cristo? O trabalho da Damaris chegar para você de uma forma que o que eu faço é o que você procura. Então, quando a gente fala em construção da identidade, a gente diz assim, ó, a identidade é aquilo que você diz para você que consistentemente você é. Você é capaz de construir a sua identidade muito norteado por uma autopercepção, por um autoconhecimento, né? Você tem uma imagem de você dentro. E você quer que as outras pessoas te enxerguem assim. Então, você passa a se comportar de tal maneira, você passa a estudar tal coisa. Então, por exemplo, lá no ensino médio, eu não sabia o que eu ia ser como profissional. Eu não tinha clareza de qual identidade eu estava construindo. A partir do momento que eu escolhi psicologia, a identidade começou a nascer. Então, eu comecei a pensar, que tipo de psicólogo eu vou ser? Eu vou ser uma psicóloga que trabalha em empresa. Então, naturalmente, surgiu uma identidade da psicóloga do RH. Entendeu? Identidade é isso que a gente vai construindo e que naturalmente nessa construção vai se tornando único. E quantas identidades que a gente pode ter, subidentidades? Porque assim, cada fase da vida ou para cada momento existe essa possibilidade ou a gente tem que cuidar com essas capas que a gente pode querer Pense utilizar? assim, ó. Você quer dizer assim, as capas, né? Sim, você pode construir, quer ver? Os papéis que você tem na vida. Os okay? papéis, né? Na sociedade. Então, vamos relacionar papéis a identidades. Sim. Qual é o primeiro papel que você tem na vida? Qual é o primeiro papel? Vai lá, me ajuda. Filho? Bingo! Quando você Sim. se dá conta que você existe, no mínimo, você tem a noção que você tem um papel, né, de filho. Todos nós desempenhamos esse papel, certo? Somos Sim. filhos. Sim, sim. Mas somos iguais? Não. Que filho você diz pra você que você é? Como é que você fala? Eu sou um filho, eu quero ser um filho assim, mas eu sou um pouco assim, mas eu percebo que às vezes eu sou assado. Sabe? Você vai lapidando, né? Você vai construindo e lapidando uma vida inteira. Porque o filho de 5 anos é um, o papel é o mesmo. A identidade é uma aos 5 anos. Aos 10 anos, a identidade já mudou um pouco. Já não é mais aquela de 5 anos. Sim. Aos 15 anos, é uma outra identidade, que os pais costumam não gostar muito dessa fase, dessa identidade dos filhos. Sim. Aos 20, mudou. Aos 60, que tipo de filho você é aos 60 anos? Vocês não sabem. Ainda. Entendeu? Então, tudo isso é identidade. Várias identidades que vão se lapidando, se formando, se transmutando dentro daquela experiência que vai acontecendo na vida. Então, todos os papéis, filhos, pais, estudantes, funcionários, empregados, gestores, líderes, namorado, namorada, esposo, esposa, pais, mães, são identidades. Só que essa identidade ela vai se moldando, ela vai se construindo. Lembra que tem uma imagem de um escultor, de um homem se construindo, eu não lembro agora o nome dele.
Me fugiu. Sabe? Aquela que é uma construção sobre si mesmo, que é uma estátua, sim. né? Ele mesmo está se fazendo. É aquela imagem, né? Então, a imagem que eu tenho da minha identidade profissional hoje é muito diferente da identidade que eu tinha 10 anos atrás. Você percebe que quando eu conheci você, você tinha uma identidade de quem você era profissionalmente. Hoje é outra. Sim. Só que você é a mesma pessoa. A pessoa que constrói as identidades. Então, de uma forma muito simples, quem é você? Né? Você é uma resposta a uma demanda relacional que está acontecendo agora. Por isso, quando você me perguntou quem é você, eu falei, putz, você tem tempo? Né? Porque são tantas identidades que eu poderia trazer aqui, mas que de repente não interessa para quem está assistindo a gente. Não. Entende? Então, a identidade é uma resposta a uma relação que a gente constrói o tempo todo. Então, você precisa de mim para algo, eu construo uma identidade que responde a você. E me conta uma coisa, então assim, se a gente trabalha de forma 2 horas, hein? Vai virar 2 horas. Hein? Se a gente trabalha, então, no trabalho, a gente toca a nossa vida tendo consciência, né, desse movimento, não digo que é receita do sucesso, não tô falando isso. Mas ele te apoia bastante numa construção consciente, né, da tua vida, não só na carreira profissional, mas na pessoal também. Ter essa consciência de que eu tenho papéis, e esses papéis têm identidades, né? E a gente vai construindo isso. Mas para mim construir uma coisa, precisa de projeto, né? Eu desempenho papéis na minha vida. Desempenho papéis? Esses papéis necessitam que eu crie uma personalidade, uma identidade para executar esse papel. Exato. Essa identidade eu posso lapidar, transformar, mudar. Sim. Ok? Por isso que é interessante, eu posso ser quem você precisa que eu seja. Sim. Dentro de uma dinâmica de relacionamento, desde que eu esteja disposto a isso. E aí, olha que legal. Sim, que arte de você... No relacionamento, o que você faz? Você tem que ceder. Você entrega o que Você o outro entrega, precisa você cede. Se isso não for quebrar teus valores, né? Aham. Qual é o grande problema do mundo? Olha só, gente, agora eu fui, né, para um nível estratosférico. O grande problema do mundo, em termos de seres humanos, é a capacidade de se relacionar. Bingo, acabou, pronto, fechou. Aí tem bastante pesquisa. E por exemplo, se eu tenho essa capacidade de entender, ok, nessa relação, você está precisando que eu seja algo. Eu estou disposto a ser? Porque pode ser que eu diga, não estou disposto a ser. Aí rompeu. Rompeu. Eu não te entrego o que você precisa, então você rompe comigo. Então, todo relacionamento é baseado numa troca, numa moeda de troca. Sempre. Né? Entre iguais, numa moeda de troca. Existem outros contratos, não vou entrar profundamente nisso. Detalhe nesses contratos. Eu já comecei a analisar os meus aqui já. Você falou agora, eu falei... E quando a gente fala, por exemplo, quando a gente fala da vida profissional especificamente, a moeda de troca ela é muito clara. É o salário. Bingo. Então, cara, né? Não é à toa que Sim. tem dinheiro. Não é que ele mas único. Não é um único. Isso. Exato. Ele Tem várias... Tem a pirâmide lá, né? Quando você sim. chega no nível de autorrealização, o dinheiro já não é mais a coisa mais importante. Claro. Mas a moeda... Eu faço uma pergunta, são os por relacionamentos, exemplo... são os aprendizados que você tem, todo... Quer ver? Eu vou fazer para vocês, Dá pra te automatizar bastante. Eu vou fazer para vocês. A gente trabalha para quê? Trabalhar para quê? Me diz. Eu não vou responder pra não estragar a dinâmica. Ele já sabe a resposta. Vai lá, Fábio. Trabalhar para quê, Fábio? Trabalhar para quê? Olha, tem vários para quês, né? Então, o mais importante, o mais essencial. O mais importante, acho que a gente trabalha para se manter, né? Para manter a família. E para se manter e manter a família, o que tem? Qual é a moeda de troca aí? O que você quer do trabalho? Olha, é uma pergunta simples, mas bem complexa. Simples. É bem simples, mas vai lá. É o mais simples de tudo. Trabalhar para quê? Essa é a primeira pergunta. Quando você começa a tua vida profissional, você vai trabalhar para quê? Ganhar dinheiro. Só isso. Porque no primeiro momento, o que conta é, ok, eu te dou o meu trabalho. O que você me propõe em troca? Você tá trocando, na verdade, você troca teu tempo por dinheiro. Exato. Aí, assim, ó, você troca teu tempo. Depende. Se você vai trabalhar CLT, o que você está vendendo?
Às vezes você está vendendo o tempo. Às vezes você está vendendo o resultado que você é capaz de dar dentro de uma determinada competência que você tem. É isso que acaba... É isso que toda a situação política está falando agora, né? Nossa, com essa mudança agora de governo, aonde se... Tem toda essa questão mais social, né? Que digo assim, né? Mais social, que vem, não, tem que ser CLT. Os motoristas de aplicativo estão tudo com medo. Cara, e agora? Será que os caras vão querer... Vão mandar registrado e a Uber vai embora? Dando um exemplo assim, né? Então assim, mas peraí. Aí de um lado você... Veja, eu não tô falando de emprego. Não, quando eu falo trabalhar para quê, eu não tô falando de emprego. Sim. Eu tô falando de... trabalho e emprego são coisas diferentes. São? Ocupação? Trabalho é aquilo que você faz em troca de dinheiro. Sim. Trabalho. Pronto. Exato. Ok? Agora, eu não tô dizendo que o trabalho não pode ter tantas outras coisas, como crescimento, realização, impacto positivo social. Sim. Mas tudo isso vem depois, porque se você não recebeu o suficiente para você pagar as contas... Nada disso. Nada disso pode acontecer. Então, a base da relação do trabalho é muito bem estabelecida, é um contrato muito claro. Sim. E precisa ter essa clareza para começar essa conversa. Quando a gente fala do mundo do trabalho, a gente precisa ter clareza do que a gente está falando. Sim. Em que momento, né, da carreira a pessoa está, porque pode ser que ela já tenha crescido o suficiente e ela já esteja numa fase de autorrealização completa. Porque ela já atingiu todos os lugares, ela já chegou onde ela queria chegar. O céu é o limite. Então, claro que a gente não está falando só de dinheiro agora. Mas 90% das pessoas hoje, quando trazem uma demanda de trabalho, no fundo, tem um desajuste na moeda de troca. Ou ela está trabalhando mais do que acha que deveria e está insatisfeita com isso, ou ela não está se sentindo recompensada pelo diferencial do trabalho que ela faz. Então, as dinâmicas que envolvem o mundo do trabalho, elas são muito pautadas, né, na condição de subsistência. E é o dinheiro a condição de subsistência. Inclusive, o dinheiro é a condição para promover a autorrealização. Tá vendo, cara? Que na verdade é a moeda de troca. É uma moeda. É o mecanismo, né? É o mecanismo que tem um foi livro utilizado chamado para Onde Estão as Suas Moedas? Exato. É o mecanismo para poder fazer essa troca. Ou seja, porque quando a gente fala moeda de troca, mas na relação, por exemplo, todas as relações são baseadas em uma moeda de troca. Ela tem que estar clara. Sim. Entende? Expectativas, tudo. Damaris, que conversa, viu? Eu tô só observando, cara. Fabião, o Zóio dele tem murcho. Não, murcho é... O Zóio dele tá até murcho. Ei. Você que tá acompanhando o Canaveral Podcast hoje, nesse episódio, doidão. Doidão, com a Damaris aqui. Não se esqueça de mandar esse episódio pra quem você acha, seu amigo, seu primo, sua mãe, seu tio. Pra quem estiver precisando de escutar uma conversa dessa, um chacoalhão desse, que é importante, pessoal. Muito importante, né, Damaris e Fabião? Saber quem somos. Que sem saber quem a gente é, a gente consegue daí pensar com quem a gente é, a gente começar a planejar, talvez, caminhos pra gente poder seguir. Porque realmente passar uma carreira inteira, né, se frustrando, né, e eu tenho a sensação, Rafa, tentando e não conseguindo. E muita gente passa por isso. Aí passa por incompetente, passa por eu não presto pra nada mesmo. Aí junta, às vezes com historinhas, né, e às vezes traumas que aconteceu dentro de casa, que falava que ele não era nada mesmo, e você pode mudar. Acho que essa é a mensagem que tem que passar. Essa mudança pode acontecer, só depende de você. Mas não é tão fácil, precisa de apoio. Agora eu vou precisar te dizer uma coisa, que é um dos pilares do meu trabalho. Sim, você pode mudar, a mudança é possível, a transformação ela é muitas vezes acessível. No entanto, não depende só de você. Não, depende de você buscar ajuda. Então se depende de você buscar ajuda, não depende só de você. Olha que bacana. Mas se você sabe que é legal? Olha só. Você precisa ter... tem esse movimento interno. Né? Sim. Mas até para ter esse movimento interno, às vezes, você precisa de ajuda. E isso é tão incrível como nós somos extremamente interdependentes. A ideia de independência é uma ilusão. Sim. Ninguém é independente. Você está aqui nesse planeta, nessa terra, é humano, está vivendo esse momento. Esquece, você não é independente. Mas eu sou independente financeiramente.
Cara, você precisa de uma empresa que te contrate ou de um cliente que te pague para você ter esse dinheiro. Então, acabou a tua independência. Tá? Você é autossuficiente em ganhar o seu dinheiro. Ótimo, não é independente. A parte mais interessante do meu trabalho, quando a gente fala de autoconhecimento, as pessoas falam assim, puxa, Damaris, mas autoconhecimento não é uma coisa que eu podia ter sozinho, né? Porque se é alto, tá dentro de mim, eu deveria ter condição de tirar isso dentro de mim sozinho. Sim. Olha, por aí já começa. Até para você saber de você, você precisa pedir ajuda, porque você não consegue se enxergar no espelho sozinho. Então, nada depende só de você. E essa é uma ideia extremamente equivocada que a gente pode ter. E eu tô aproveitando o teu gancho, Rafa, porque o que acontece? Essa percepção, de repente, você que está assistindo, fica assim, nossa, que peso, né? Só depende de mim, eu não estou conseguindo, eu sou a única pessoa errada no mundo. Não. Você precisa de ajuda. Sim. Você não consegue sozinho. Mas você não pode esperar, ficar esperando também, vir no empurrão. Tem que ter esse momento. Se a pessoa está assistindo aqui agora, por exemplo, e ela sentiu tocada, não vai fazer nada? Sim, mas veja, não depende só dela. Depende dessa conversa que tá chegando para ela. Então a gente já está servindo de estímulo para ajudá-la. Ela não tá fazendo sozinha. E por isso que eu comecei a conversa para assim, entende? Você que está assistindo, tá vendo que alguém precisa, empurra. Tá bom. Mudei! Dá um empurrãozinho. Dá um empurrão, porque realmente... É porque a gente está vivendo um momento, Rafa, onde algumas ideias estão sendo disseminadas e elas mais limitam as pessoas do que libertam as pessoas. Sim. E eu acho que essa ideia de tudo depende de você, talvez é a ideia mais massacrante que existe. Porque eu que trabalho com saúde mental, eu vejo as pessoas no momento que elas não conseguem sair dali. Às vezes elas precisam de um amigo que vai dar o empurrãozinho, como você diz, vai apresentar um profissional de ajuda, vai levar aquela pessoa num grupo de apoio. Sabe? Isso é tão importante. Talvez não tenha ninguém assistindo a gente aqui que esteja nessas condições, mas se alguém aqui se sentir um pouquinho necessitado desse empurrãozinho, tenha nesse momento o empurrãozinho que você precisa. Busque ajuda, acredite. Tem alguém que pode te ajudar. Tem alguém que está vivendo uma vida inteira para ajudar você naquilo que você está precisando. Não precisa ser o terapeuta. Sim. Sabe? Só o terapeuta. Passa teu arroba, já passa teu arroba. Manda um direct para Damaris Cristo. Cristo Damaris. Cristo Damaris. Isso. Então, isso é muito legal, porque a gente está aqui e é tão gostoso conversar exatamente porque as nossas experiências se encontram, os nossos conhecimentos se multiplicam e a gente vai sair daqui e a gente já não é mais quem entrou, porque eu já tenho uma ideia nova, tenho uma história nova e assim é lá fora. E no mundo do trabalho, nós existimos para servir ao outro. Sim. E quando a gente serve o outro, essa é a maior prova de que não somos independentes, coisa nenhuma. Somos altamente dependentes do outro. Agora, o que a gente pode evoluir nessa ideia de dependência? Que nós somos codependentes. Quando eu faço a minha parte, eu tenho uma autorresponsabilidade sobre o que eu faço, e eu faço bem feito, e eu busco fazer com competência e levar excelência para você, e você faz a mesma coisa, cara, o mundo fica melhor, né? Porque daí é cada um fazendo algo que o todo precisa. Cada um fazendo algo que o todo precisa. Então, a gente se complementa e juntos a gente cresce e chega a essa tão falada autorrealização, que aí sim você pode fazer o teu trabalho no nível de não precisar mais do dinheiro. Inclusive, que, né, a gente tem aí o trabalho social, que é uma vertente de pessoas que já estão tão completas que podem fazer pelo outro sem precisar do dinheiro em troca. Sim, às vezes o dinheiro já está trabalhando para ela sozinha. Exato. Que legal. Você que está acompanhando o Canaveral Podcast, ele está caminhando para o final. Já estamos em 1h19 de episódio. Meu Deus. 1h19 de puro conhecimento, gente. E Damaris, sempre a gente faz uma brincadeira aqui, ó, quando a gente está no... Não é de brincadeira, é uma dinâmica. Que você... A gente pode brincar também, não tem problema. É uma brincadeira. Aqui a gente fala brincadeira e o Rafa porque a gente não saiu da quinta série ainda. Mas aqui é um momento de muita reflexão, porque acontece. Quando ela fala... Toca um monte de coisa dentro. Claro que toca. E você também, Ô, Pia, você ficou com uma cara, mano. O pessoal da produção só fica só assim, ó. Cara, vocês não têm noção. Tipo assim, é porque assim, você começa... Vamos brincar assim, ó. Conta isso que você vai contar agora, e depois eu conto outra coisa. Mas eu quero que você conte que treta que você percebeu na conversa de hoje, hein? É que você começa... É que assim, várias frases. Acho que são... Sabe quando o Rafa, quando você fala assim...
pega esse bizu. Rafa Você manda pra mim assim, cara, eu queria passar um bizu pra você. Ele me liga, ou ele fala assim, pega esse bizu. E às vezes, tipo, teve várias ali. Acho que a mais impactante é essa que você me falou ali, com... sobre você... Ai, meu Deus do céu, me fugiu aqui agora. Vai. Como que é a frase? Você acabou de falar. Volta uma frase antes. E assim, isso me levou ali... Ó, até tô fugindo, porque é muita... Gente, isso é normal. Sério, gente, tá? é normal. É muita coisa. Foi profundo. Foi profundo demais, porque daí você começa a falar assim, a hora que você me perguntou por que você trabalha. Para quê? Para quê, né? Percebe que para quê é diferente, do porquê. Eu trabalho porque eu preciso. Para quê? Eu tenho vários motivos, né? Inclusive na profissão que em uma das profissões que eu estou. Vou dar um exemplo. Em uma das profissões que eu estou, eu trabalho, talvez... Posso dizer que eu já estou em autorrealização. Uau, que delícia, que coisa boa. O dinheiro hoje me ajuda, beleza, mas é uma consequência. Você já faz parte de um grupo seleto de pessoas que alcançaram essa percepção. Qual que é? Sim. Oi? De autorrealização. Comunicação, cara. Ah. Sim, comunicação com modelo. Isso aí é uma coisa que... E o mais engraçado... Quando você se vê na televisão, o que você sente, cara? Cara, posso falar um negócio pra você? Ó, meu primo mandou um áudio hoje de manhã. E aí ele falou bem assim... Na verdade, vários áudios assim, né? Meu primo falou assim, cara, eu chorei pra caramba quando eu vi você ali. E é uma coisa que eu comecei a pensar, quando ele mandou aquilo pra mim, aí teve um momento de reflexão meu ali que eu falei bem assim, cara, eu sempre gostei de ajudar as pessoas e me sentir feliz por estar ajudando, independente se for com a palavra, com o que for. E quando eu senti aquela necessidade de, cara, eu dou o meu melhor, pô, tá legal. Eu vejo que todo mundo... Quando a pessoa chega pra mim e fala, meu Deus, cara, que legal. Meu primo falou isso, ele espantou, ele falou assim, pô, aquele meu primo que passava férias na minha casa, na TV ali, cara, expressão e... Cara, você vira um ator, cara. Daí eu peguei e falei, cara, tô sendo reconhecido. Que legal. É muito legal. É feliz. Eu fico muito feliz, cara. E aí teve uma menina que mandou, ela estudou comigo, e foi vizinha minha também. Isso de infância, assim. Estudei com a irmã dela desde a primeira série também. Ah, estudou comigo e com a tua irmã, né? Pra variar, né? A Mariela. E ela também mandou a mesma mensagem. Ela falou bem assim... Hoje pela manhã eu estava no meu trabalho e eu falei, olha, esse menino cresceu comigo. Ele morava no bairro onde eu moro. No bairro onde a minha mãe mora, né? Nós não moramos mais no bairro lá. Então a minha mãe mora lá e a mãe dela também. Ela falou bem assim, nossa, é tão bom ver... Aí passou outro momento da conversa nossa aqui. Ela falou bem assim, é tão bom ver um rapaz que a gente já imaginava que ia tomar esse caminho. Porque um comunicador, um cara dinâmico... Um cara... Sorriso fácil. Sorriso e... Boca cheia de dente. 390... 10 caixinhas de cloro, isso aqui. Né? Então, assim, essas coisas... Todo o papo que a gente veio falando aqui... parece que, assim, essa parte da autorrealização... Que não se falou, em determinado momento... Você já vai seguindo... Tipo, a parte da psicologia. Uhum. Você já ia seguindo mesmo sem saber. E eu, desde pequeno... Já sabia disso. Na dúvida... Se coloca onde te solicitam. Você tá com dúvida na tua carreira? Perceba onde as pessoas solicitam você. Se coloca lá, vai dar certo. Ó, aí você Entende? desbloqueou mais uma chavezinha. Porque mais uma. Tipo, tudo que você fala vai encaixando as peças, assim. Porque na dúvida, você coloca onde... E quando eu voltei para esse mercado, na verdade foi assim, olha que engraçado. Lá por volta de 2000 eu tinha 15 anos. Uhum. O Fabiano, um amigo meu, Fabiano, se estiver me vendo aí, muitos anos que eu não falo com ele, um grande amigo meu, que também falou pra mim. Ele falou bem assim, cara, eu vou estudar publicidade e, cara, pra instigar, assim, a questão de comunicação, a parte de linguagem corporal, eu quero fazer teatro. E, cara, eu ficaria muito feliz se você fizesse comigo. Aí ele falou isso, cara, a gente tinha uns 15 anos. Aí ele falou bem assim, eu já quero fazer teatro, porque eu vou prestar vestibular com 17 e tal. E, cara, eu ficaria muito feliz porque eu acho que você precisa fazer isso, cara. Ele falou assim, eu já te vejo, tudo que eu convivi com você todos esses anos, eu acho que o teatro vai dar o caminho para onde você tem que ir. Olha só. E na época eu não tinha condições, né? Mas eu busquei os meios, então eu entrei num grupo afrocultural, onde eu
consegui, né? Como não tinha as condições para pagar a escola de teatro que ele estava pagando. Ele fazia no Lala na época. Eu busquei esse grupo, eu fazia o teatro, uma fundação, eu fiz a dança afrocultural, estudei sobre a minha cultura também. Que lindo isso. E só que sabe aquele negócio que você fala assim... Porque a gente brinca assim que viver, o artista hoje em dia, viver da arte, assim, independente de... É muito difícil. Eu vou te dizer uma coisa. Na minha percepção, a arte talvez seja a única profissão onde as pessoas se colocam independente da moeda de troca. Porque é um chamado, é uma paixão tão profunda. Por isso que eu gosto muito daquela frase do Oswaldo Montenegro, que diz assim, que a arte nos aponte uma resposta, mesmo que ela não saiba o caminho, e que ninguém a tente complicar, porque é preciso simplicidade para fazê-la florescer. Eu acho que a arte é isso. Você pode não entender o que é arte, mas quando você não consegue não ser sensível diante dela. A arte é o caminho da libertação de todos nós, assim, mesmo que a gente não tenha esse reconhecimento tão claro. Sim. E o artista, ele dança sozinho. Dança. Se preciso for, ele dança sozinho. Ele escreve poesias para deixar na gaveta, se ele não conseguir publicar e não tiver acesso. Tanto é que a gente descobre artistas póstumos. Exato. Porque a nossa sociedade, ela tende a reconhecer profissões que dão dinheiro logo de início. E a arte, como na vida, ela precisa ser construída aos poucos. E a gente só reconhece um artista quando ele é grande, mas ninguém vê que, olha a jornada que ele fez para ser grande. Né? Então, vou te dizer uma coisa. Tem duas carreiras que eu acho que são sagradas, que é a religião e a arte. Aquelas pessoas que se dedicam, de fato, a fazer uma vida religiosa em prol do outro. E o artista que se coloca na arte como profissão. Não é que busca fama, não é esse artista Sim. Status. da ponta do iceberg. Sim. É o cara que tem o chamado da alma. Esse cara, ele nos impacta até no olhar. Não tem como você passar diante de um artista indiferente. Ele chama a atenção, ele mostra o que a gente está tentando esconder. A arte tem um poder incrível. Nossa. Que viva a arte. Amém, viva a arte. Um brinde, né? Um brinde a nossos artistas do mundão. Parabéns. E lembra quando, um pouquinho antes de começar o Canaveral Podcast, ela falando, você falando, eu fiquei, cara, eu voltei a fita lá. Você fez aquela... Ele mandou uma mensagem pra mim. Foi bem antes, né, de começar o projeto Canaveral. Mandou uma mensagem, cara, tô com uma situação. Não é uma situação tua lá. Sim, sim. Uma treta, ele recebeu um golpe de um carro. De judiação. O negócio foi tenso na época. Foi tenso esse negócio. Aí ele mandou uma mensagem pra mim, dele, cara, pensando em fazer downgrade de umas paradas, né? Pra poder encaixar as coisas. Falei, mano, é hora de você dobrar a meta, louco. Vai pra uma casa melhor, vai comprar teu carro e vai sorrir pro mundo, louco. Exato. Que massa, né, cara? Cara, é muito doido, porque... Eu tô arrepiada. E depois disso aí começou a fechar um monte de contrato, né? Nossa senhora. Depois disso começou a fechar contrato. Pensa, o nosso amigo lá no Rock in Rio... Mudou a postura dentro. Total. Muda a tua energia para lidar com o mundo fora. Exato. Você tá compreendendo o que é fenômeno? Postura, o mundo fica diferente. Não, e assim, o mundo precisa de gente fazer assim, ó. Pum. Aí acontece, eu dou um choque nele lá, meses depois ele vem aqui dar um choque. Tum. Claro, retroalimentação. Aí, pam. Não, coisa incrível. E daí, depois a gente comentando, né, rolando Rock in Rio lá, um amigo nosso falando assim, Fábio, cara, você tá num telão aqui de 12 metros de altura dançando. Ele fez um comercial pra Volkswagen, né? E daí a Volkswagen não fala, tipo, pra onde que vai rolar. Sim. Lá no Rock in Rio, esse doido... Sabe aquela dança aquela dança que ele treinou quando era criança? Aquele corpinho tudo molinho, dançandinho assim? O action, se chama de action, né? O action lá, tava lá dançando. Pensa! Tipo, no impacto desse... Mas assim, não, mas assim, cara, isso não é nada, mano. Sim. Isso não é nada, isso é só um... Você experimentar, isso é só pra você... Sabe você vai comprar um sorvete e fala assim, deixa eu experimentar, isso é só aquela colherinha pra você experimentar um pouquinho. Olha pra você ver como é doido as coisas. É maluco. Eu trabalhando, meu funcionário chama, Rafael, cheguei. Mano, esse cara que tá aqui, ó, nessa propaganda da Amazon, ele é teu... Não é teu cara amigo do podcast? Eu olhei assim e falei, porra, nem eu tô vendo esse piada tanto agora, mas que estão vendo. E sabe o que é legal, Fábio? É que assim, ó,
Há uma parte em todo ser humano que busca algo que ama fazer. Né? Nem sempre a gente consegue transformar o que a gente ama em profissão. Que bom seria, que realmente bom seria, se as pessoas conseguissem encontrar boas estratégias e bons meios de transformar aquilo que elas amam em profissão. Eu quero acreditar que existem meios. O que está nos faltando é inteligência prática para isso e um mundo de apoiadores maior. Sim. Ok? Mas se você não conseguir fazer daquilo que você ama uma profissão, não deixe de fazer o que você ama de alguma forma. Exato. Porque isso que você ama vai te dar aquele gás para você, inclusive, fazer aquilo que precisa ser feito. Sim. Mas você não morre por dentro. Então você se mantém vivo, você brilha. É por isso que a gente vê pessoas em diversas profissões que você é atendido por um frentista. Você fala, cara, é diferente, né? Essa pessoa tem algo diferente nela. Tem algo ali palpitando, brilhando. Tem vida ali. Sim. E eu acho que todo ser humano tem que ter vida naquilo que faz. Sim. A gente precisa encontrar um caminho. E esse caminho, ele é único. Ele é pessoal. Único pessoal. E é uma guerra. Eu falo, e é uma guerra. Pra mim, no meu caso, assim. Agora, falando questão, agora pessoal, assim. É uma guerra, porque, assim, por exemplo, você tá aqui hoje, conversando com vocês. Cara, eu não vejo, parece que tô 5 minutos. Eu olho o relógio e falo assim, cara, que bizarro esse relógio. Sim. Porque a gente tá no tempo de Kairos aqui. Não é Cronos na parada. Kairos. Aí eu olho pro aquele relógio e falo assim, mano, tem alguma coisa acontecendo naquele equipamento. Cara, não mas pode posso falar? não pode. É legal porque, pra você ver como eu digo que também é uma autorrealização tua. Cara, você tá aqui que você nem... Não, mas então, por que acontece? É tipo assim, você criar meios, né, de estar fazendo, por exemplo, hoje isso aqui, cara, estar aqui é muito bom pra mim. Poxa, nem me fala, E me dá um gás. Daí o pessoal fala assim, poxa, mas você tá dividindo a atenção? Isso aqui. Cara, não tem gente que vai jogar futebol com os amigos? Na sexta-feira? Pô, eu tô aqui batendo papo. E daí? E engraçado que a gente sempre foi conhecido, né? Por falar muito, né? E é uma guerra porque, assim, a gente tem que defender, né? Cara, quem mais pra defender a gente do que a gente mesmo? Os nossos sonhos, a vontade de fazer a coisa. Tipo, cara, esse brilho no olhar. Eu prefiro pensar como um jogo, não como uma guerra. Porque na guerra vai ter um perdedor e geralmente é o que morreu. No jogo alguém perde, mas não morreu, entendeu? E a gente pode jogar de novo. A gente pode pegar o tabuleiro, bagunçar as peças e começar o jogo de novo. Dani, você tá me ajudando aqui, então vamos mudar o discurso. Então, esqueça da guerra, gente. Então, é paz. Não. Jogo. É um jogo bom. É que você é mais paz, você é mais paz e amor, né? Eu sou pau na máquina. É negócio que é guerra. Brincadeira, parte. Mas você percebe, Lacan dizia assim, ó, o ser humano é estruturado na linguagem. Exato. E se eu transformo a minha vida numa guerra, eu vou estar sempre lutando e o outro vai ser quem? O inimigo. Precisa. E é legal que, assim, se trazendo isso aí, daí acontece. Se você está numa guerra, nossa, cara, eu tenho um jargão. Nossa senhora. Eita. Momento de terapia. Vai lá. Lascou. Tem vinheta pra isso? Tem, acho que tem vinheta. Né? Misericórdia. Hein? Olha que treta. Uma coisa que eu falo. Cara. Ai, o que tá fazendo? Tô fazendo uma trilha sonora aqui. Mas olha aqui, ó. Pesca. Pessoal. Você que tá assistindo em casa, olha o que eu falei assim. Ô, pessoal, em nome de Pai, de Filho e de Espírito Santo. A música de igreja. Ô, Pia, para de fazer. Vou fazer capela aqui com ele já daqui a pouco. Mas assim, ó. Pesada, nós estamos numa trincheira. É trincheira, porra! Guerra, você tá na guerra de novo, tá vendo? Tá entrando na guerra. É trincheira. Fica de boa agora. Fica quietinho, não tira o capacete. Não tira a arma do punho. Abaixa. Se abaixa, fica aí. Na hora certa eu vou dar o comando pra não levantar e avançar. Positivo, senhor. Então, beleza. Eu tenho uma brincadeira que eu tô fazendo aqui. Mas às vezes acontece as coisas, isso do ambiente de fora também, né? Tipo, trabalho, casa, a gente tem que cuidar, né? Que realmente os significados, né? E hoje eu vivo um ambiente, assim, hoje, tipo assim, dentro, que, cara, é assim, sabe? E agora? Como é que é o negócio? E pá! Porque é muita coisa. Daí às vezes vem essa questão, a gente comentou aqui, né? Tipo, porra, por que a vida é tão pesada?
Não, a vida não é pesada, a vida é leve. Então, mas será que o que você precisou desenvolver... Olha que interessante, vou responder essa pergunta. Por que a vida é tão pesada? Porque você está carregando peso que não é seu. E olha que legal. Porque só o seu você aguenta. E eu tô mesmo também. Aí você para pensar assim, e vem uma questão agora, pra quem tá assistindo a gente aqui, olha. E olha que massa. Às vezes, né, a gente tem... Vamos colocar assim, o nível de competência necessária pra gente tocar qualquer coisa na vida, né? É isso aqui. Aí você olha, chega e encaixa e você tá aqui embaixo. Daí tem esse salto todo, né? Que a gente tem que pegar esse salto. Aí você olha assim e fala, meu Deus. Será? Será? Ah, não vou. Ah, mas é desafio puro, né? Lembra que você falou no começo? Ah, vou dar um jeito estranho, mano. Me senti desafiado nessa parada. Aí você começa a desenvolver ferramentas, estudar e correr atrás. E vai subindo e vai passando tempo, né? Tempo. Sim. Ah, chegou. Mas o que acontece? Se você tem consciência desse degrau, você consegue se planejar, você entende que vai ser você dá um tiro, chama de uma sprint, né? Vai correr. Cara, 6 meses nesse estresse doido, vai passar. Tem que colocar um fim à desgraça. A desgraça tem que ter fim. Cara, o bagulho, por mais que você olha assim e fala, mano, que desafio. Bota um tempo, ela fala, até aqui, meu, relaxa. Vou tratar desse jeito, vou na terapia pra ajudar. Cara, você que é executivo, tá assistindo, eles tá ligado que é assim mesmo. É assim, em alguns cargos é assim. Sim. Tem desafios, tem que pegar e tem que fazer. Porque se você não faz, quem que vai vir fazer? Mas tem que fazer negócio. Olha que doido. Mas, falou uma frase agora há pouco. Mas eu treta. Que eu já vou associar a frase. Então, aí você tem essa diferença, né? Você tem essa diferença que você vai trabalhando. Mas a gente vai tocando, né? A vida, e você vai usando algumas ferramentas que às vezes as pessoas que estão com você não precisam disso, né? E daí você vai olhando e fala assim, cara, daí quando você vê que você tá, é só você e você mesmo. E tem uma coisa agora minha bem particular, né? Quando eu puxo a responsabilidade pra mim, eu consigo resolver. Às vezes pode ser um pouco autodestrutivo, né? Essa questão de, eu puxo pra mim, falo, cara, eu tenho que resolver essa parada. É um problema meu, né? Mas é fato, a patroa em casa, ela sente. Os caras que trabalham comigo aqui, eles sentem. Você sente ou não sente, Fabião? Ei, shout! Ei! Ei! Aqui, nós estamos pra brincar, cara. Da treta não dá, Fabião. Sim, claro que dá. Por quê? É todo esse movimento. Então a gente tem que entender. É porque é natural teu, meu, de todos nós. A gente calibra o mundo pelo aquilo que a gente é. Então a gente olha o mundo com a nossa visão, com a nossa lente. E a nossa lente, ela calibra para enxergar aquilo que nos é particular. Então, se eu sou puro desafio na minha âncora de carreira, coitado quem trabalha comigo, porque vai ter que viver com o cara que é puro desafio. Agora, imagine, eu sou puro desafio. A gente está falando de âncoras de carreira, tá, pessoal? Mas quem quiser fazer, quem quiser fazer o teste para descobrir tua âncora de carreira, é um teste que a Damaris domina para poder passar tudo para vocês. O que dá pra gente fazer aqui, ó, um bem bolado. Fazer um presente para você que tá assistindo a gente. Um presente. Você vai entrar no site rafael.lima.net.br, vai lá em testes de autoconhecimento, tem lá âncoras de carreira. Seleciona lá, faz o teste, aí você vai pegar o teste e vai mandar uma mensagem pra Damaris. Fala, Dama, lá no direct, qual que é o teu direct do Instagram? Do Instagram, @CristoDamaris. Aí você vai fazer o teste e vai falar, Damaris, tô com o teste, ponto aqui, recebi no e-mail, vamos conversar? 1 hora de conversa. Não, mas vamos lá? 1 hora de conversa? Pode ser? 1 hora de conversa, uma sessão. Uma sessão de devolutivo. Uma sessão de devolutivo. Okay. Aí o preço você acerta com ela depois. Não quero saber disso agora. Não fala de dar, não, porque se der isso aí, todo mundo vai fazer, não vai trabalhar mais. Daqui a pouco. Minha querida. Mas enquanto. Desafio puro? Tá bom, só o primeiro. De carreira? Primeira pessoa que entrar em contato. Porque vai que você fala isso gratuito e só fazer. Aí ela. Ô, Damaris, tem 500 testes. Eu já vou mexer meu celular aqui. Eu vou trabalhar até o ano que vem. Se fizer assim, não sabe o que fazer? Se bastante gente fizer o teste, a gente faz uma super coletiva. Live. A gente faz uma live aqui dentro. Boa, perfeito. Eu chamo você de novo. Fala, Damaris, vamos conversar sobre o de carreira. Perfeito. Tá explicando geral. Tá topado. Boa. Então, eu ia falar, se você é puro desafio, e vamos imaginar você trabalhando com uma pessoa que tem uma âncora de carreira autonomia e liberdade. Né? O puro desafio é aquele cara movido a novidades, a mudança, a melhorar, a alcançar a excelência, a ir além, a expandir, a crescer. Empreendedor, geralmente, tem puro desafio na veia. Agora, imagine você
por um azar do destino, como você não contratou seus colegas, você caiu lá na mesma equipe, você é puro desafio, e o teu colega é autonomia e liberdade, autonomia e independência. Ele é no outro ritmo, ele gosta de fazer as coisas do jeito dele, as coisas que faz sentido para ele. Ele tem que ter um porquê muito claro. Vai dar certo? Não vai ter briga. Não, mas você tem que, mas tem que baixar a frequência. Não, mas as pessoas não sabem disso. Não, mas eu baixo a frequência. Eu digo assim, ó, quando elas estão lá, né? Eu dou uma... Elas não sabem disso. Então, assim, o que ela faz? O puro desafio vai criticar o colega, porque o colega não responde no tempo dele. Não tem a velocidade dele. Autonomia e independência, ele vai criticar o puro desafio, porque o cara é uma velocidade, o cara... Tá, meu Deus do céu, ele tá enlouquecendo, ele não tem final de semana, ele é workaholic, entendeu? E isso, no ambiente de trabalho, causa a maior parte dos conflitos. É querer que o outro faça igual. Não vai funcionar. É claro que você só vai ter essa inteligência que o Rafa falou de, não, eu desacelero, porque eu entendi que o cara é autonomia e independência. Isso é porque você já está trabalhadinho na gestão, você já foi trabalhado. Agora, você pega o cara que está começando, os especialistas, por exemplo, o cara não quer muito saber do outro, e às vezes ele nem sabe muito bem dele. Tá crepão, e por não ter essa consciência de como ele funciona, ele acha que, né, que todo mundo deveria ser assim. E aí, se todo mundo deveria ser assim, como é que as pessoas não são igual ele é? Né? Então, conflito aí em vista, né? Tá nascendo. Gente, eu sei que vai dar merda. Depois mas eu faço mesmo assim. Vou falar pra vocês, depois desse episódio... Eu vou assistir de novo, porque tem várias coisas. Não, é verdade. Eu vou assistir de novo porque, cara... Eu vou chegar, né? 3 semanas depois, eu vou assistir, vou pegar de novo ali, vou começar a encaixar as peças de novo, porque eu encaixei muita peça aqui, bicho. Fabião. Mas o legal do Canaveral é trazer essa transformação. E está transformando a gente? Sim. Imagine você que tá em casa, né? Manda seu comentário. Deixa seu comentário aqui e envia esse episódio pros seus amigos. É muito importante. Exato. Pra dar aquele empurrãozinho. Eu mesmo já porque sei pra você sozinho, eu vou enviar. Não, olha, Romana, porque sozinho, né? É difícil, às vezes não vai. Como a Dama diz aqui... Aliás, quem mais precisa de ajuda... É aquele que acha que tá tudo certo. É a pessoa que tem mais dificuldade de pedir ajuda. Sim. Percebam bem isso. Quem mais precisa de ajuda é a pessoa que tem mais dificuldade de pedir ajuda. Portanto, a gente precisa ter um nível de compaixão e de empatia muito grande para a gente perceber que o outro precisa de ajuda e dar a ele uma condição mínima de fazer um pequeno movimento para que essa ajuda aconteça. E você falou um negócio que é bem interessante, né? Às vezes, aquela pessoa que você acabou de trazer, essa pessoa que às vezes não fala. Existe uma relação com pessoas tóxicas? Que pode, tipo assim, que às vezes tem aquela pessoa que, tipo, chefia tóxica, relacionamento tóxico. Existe uma relação com essas pessoas de não estar buscando ajuda, porque se é tóxico, é porque essa relação, esse toque de bola, não tá... Essa balança tá desbalanceada, né? Você nunca vai ver, né, uma pessoa que prejudica o coletivo, vamos dizer assim. Aquela pessoa que é o problema da situação, né, é muito difícil você ver essa pessoa buscando ajuda. E ela é a que mais precisa de ajuda. Porque quando você resolve com ela, imaginar... Aquela pessoa que a gente chama de pessoa tóxica é a pessoa que mais precisa de ajuda, é a pessoa que não vai buscar ajuda, porque na concepção dela os outros estão errados. Por isso que ela se torna tóxica. Porque no fundo ela está olhando o mundo com a lente dela, ela queria que todo mundo respondesse aquilo que ela espera. Então ela se torna tóxica. Você acha que ela vai pedir ajuda? Não pede. Muito difícil. Né? Então tem 2 pessoas que não pedem ajuda, aquelas que se acham... Elas são perfeitas e o mundo é que está errado. Uhum. E aquelas outras que elas entraram num poço tão profundo que descobriram que no fundo do poço tem porão. Elas entraram lá no porão do fundo do poço, elas não conseguem voltar, elas não têm força para voltar. Essa segunda pessoa é mais fácil de ajudar do que a primeira. E a primeira causa muito mais mal para o outro do que a segunda. Entenderam o que eu quis dizer? Sim, okay? óbvio. Sim. E eu queria aproveitar essa deixa. A gente começou esse podcast você perguntando quem é você, me fala quem é você. E eu falei aqui no longo da nossa conversa que é uma vida para a gente responder. E essa é talvez a pergunta mais capciosa que você pode fazer para alguém. Quem é você? Né? Porque no fundo, quando você pergunta quem é você, a gente entende que você está perguntando
dentro de um contexto. Então, quem é você aqui, Damaris? O que você tem para dizer para as pessoas que possa ser interessante para elas? Ok, eu dei uma resposta, ou procurei dar a resposta dentro desse contexto. Mas é claro que eu não sou só isso. Porque de verdade, nem eu sei tudo que eu sou. Eu estou descobrindo. Eu me descubro um pouquinho todo dia. Nessa conversa aqui, provavelmente eu tive insights que eu nem sei que eu tive sobre quem eu sou. Então, autoconhecimento é para a vida toda. E quanto mais você se debruça sobre quem você é, menos o outro se torna um problema. Olha que coisa bacana, né? Só por aí já deveria valer a pena. Sim. Até rimou. Rimou. Viu? Uhum. Quero ver a produção fazer tanto corte. Nossa! Ei, eu quero muito corte, porque a gente tem que ver isso aqui chegar muito longe, gente. Transforma. É um momento de transformação bem legal. Então, Damaris, a brincadeira que eu falei que é a seguinte. A gente pede pra gente pensar em uma frase. Você mandar uma frase de impacto. Olha na bolota dos olhos daquela câmera ali, ó. E mandar uma frase de impacto pra gente poder tocar as pessoas. A gente faz isso com todo mundo que vem aqui. E daqui a pouquinho a gente vai pedir essa frase pra você. Tá bom. Exatamente. A ideia, a base do podcast, na verdade, é o quê? Quando eu e o Rafa, nós conversamos sobre, era tentar trazer pessoas ou, né, frases ou momentos que transbordassem na vida das pessoas. Isso é uma das raízes do podcast. Então, essa frase sempre no final é para transbordar mesmo. Pensa com o coração ali, o que eu posso transbordar para a galera, o que de repente uma pessoa ou enfim. Acho que deve ter bastante coisa guardada aí, porque você transbordou na minha vida absurdamente. Que coisa boa. Momento terapia aqui. 2 horas de podcast, 1 hora foi pra mim, 1 hora foi pra você. É verdade. Bem certinho. E me conta uma coisa, falta 15 minutos seguindo pra fechar 2 horas. E, tá caindo aqui, ó. Mas e como é que faz, Damaris, pra poder entrar em contato com você, né? Pra poder contratar, por exemplo, um processo de coaching ou fazer terapia. Explica pra gente como é que faz pra entrar em contato contigo, como é que funciona esse começo, esse start, né, de um processo. Vocês têm agenda? Como é que tá o teu movimento hoje? Como é que estão as coisas? Bom, vamos lá. Dentro do trabalho que eu faço, né, na área de desenvolvimento pessoal e carreira e envolvendo também a escuta clínica, as pessoas podem me encontrar diretamente no meu WhatsApp, que é o 41999444000. Pode mandar direto para mim. Tá aqui na descrição do grupo e tá nesse corte também aqui na descrição do corte. E o e-mail contato@damaris.cristo.com.br. Não, @contato@damariscristo.com.br. E pelo Instagram? @CristoDamaris. Então, atendimento omnichannel. Isso. Pra e você. lá no Instagram tem o Linktree já direto pro Instagram também. Tá? Então pode entrar lá e já me contactar. Bom, desde estudantes de ensino médio até profissionais consolidados na sua área que tiverem alguma questão de carreira, pode falar comigo. Carreira é um tema que interessa a todos nós de formas diferentes, de acordo com a nossa etapa. E toda crise de carreira é um bom sinal, é um sinal que você está num processo de transformação ou em vias de. E então, legal. esse é meu trabalho, ajudar as pessoas a se transformarem no processo. E depoimento. Eu tenho contrato, cara, ali. Não, vira e mexe. Damaris, eu queria bater um papo com você. E faz tempo que a gente conversa já, né? Desde quando? Desde quando Eu era um office boy. Então, a Damaris ia acompanhando minha carreira. Desde a época eu era office boy. E agora sou diretor de tecnologia, apresentador de podcast. Uau! Mas é legal que te brincando aqui, mas assim, realmente, né? Então, tá aqui um case, né? Se faz sentido pra você e, por favor, entre em contato com a Damaris, que ela é maravilhosa, conhece muita ferramenta, muita experiência e uma vida inteira dedicada em carreiras, né? Então, é legal mas você acaba tendo ficando focada mais, por exemplo, em executivos ou início de carreira. Você tem uma preferência, assim? Ou tudo te encanta? Não sou eu que prefiro, meu cliente que me prefere, né? Então, você o que acontece? Como... Pingou na rede, Venha, filha. Venha, filha. Não tem tempo. Mas não é. É uma questão de desenvolvimento pessoal que envolve a vida profissional. Eu tenho 20 anos de atuação nessa área, então, naturalmente, não importa se é um profissional da saúde, se é da área de exatas, se é de humanas, se é empreendedor.
a gente vai olhar, porque assim, uma parte em mim é a psicóloga, uma parte em mim é a consultora. O legal da psicóloga é que está sempre olhando para a subjetividade das pessoas. O legal da consultora é que olha para o cenário, para o negócio, para qual é a realidade que essa pessoa está dentro. Então, o meu trabalho é criar uma ponte entre a realidade e o desejo das pessoas. Aquilo que eu desejo pode chegar à realidade ou não, e eu preciso ajudar essa pessoa a ajustar essa construção para que ela chegue o mais perto possível daquilo que ela deseja dentro do cenário que ela está projetando a carreira dela. Então, do estudante universitário que está iniciando o seu primeiro estágio, que está começando a sua carreira, ao profissional que já tem aí 30 anos de carreira e de repente rolou ali uma interrogação, e agora? Né? Será que estou no caminho certo? Geralmente, o meu trabalho, eu faço uma conversa inicial para eu conhecer as pessoas. Sim. Eu não entro direto no processo. Porque eu Você preciso... negou algum processo? Hã? Já negou algum processo? Já declinei alguns sério? clientes, sim. O meu cliente, ele precisa ser uma pessoa altamente capaz de assumir uma responsabilidade radical com o que ele quer. Ele não pode querer empurrar para mim. É. Entendeu? Então, assim, eu sei que não pode abrir nada, assim, tipo, muita coisa, mas, tipo, qual que foi, tipo, o cliente mais... Não digo qual foi o cliente. A história mais bizarra. Você pode trocar o objeto, trocar tudo. Mas o que já teve mais bizarro que chegou pra você, assim, tipo... Eu vou dar um exemplo muito simples. Uma pessoa que chega para me contratar e ela tem um cenário extremamente complexo e ela já chega dizendo assim, você vai resolver o meu problema. Eu falo, opa... Epa! Não vou resolver seu problema. Esse problema... Eu estou aqui para ajudar você a resolver seu problema. Eu sou o seu apoio. Eu sou a sua parceira, mas eu não resolvo o seu problema. Entende? E é muito comum no mundo aqui o telefone, hoje... liga lá. Né, no mundo hoje as pessoas querem assim, ó... Ok, então eu vou no médico, eu quero que o médico cure a minha doença. Não, calma lá. O médico não vai curar a sua doença. Não vai. Ele vai te dar um caminho. Ele vai criar um diagnóstico, vai sugerir exames, vai te sugerir um tratamento que sempre é experimental, não esqueça isso, mas você tem que fazer. Né? Eu tenho pago a academia, não está funcionando para mim, porque eu não estou indo. Compreende? Sim. Então, a conversa inicial é sempre para eu verificar a capacidade do meu cliente de assumir a total responsabilidade por resolver aquele problema que ele está me trazendo. É claro que isso nos processos de desenvolvimento é mais pragmáticos, né? Orientação profissional, o coaching, a mentoria. A escuta clínica ela é aberta. A escuta clínica é o único lugar onde o cliente ele tem a direção do processo. O processo é dele. Eu vou escutar, eu vou interagir com o que ele está trazendo, nós vamos conversar sobre isso, mas ele não tem um objetivo claro para chegar, que é a parte terapêutica. Nos demais, você veio e trouxe um problema. Eu quero recolocação profissional. Ok. Vamos mapear o teu cenário e você vai ter que fazer coisas para isso. Eu vou te dar o caminho. Eu vou te entregar ferramentas, mas é você que faz. E quando a pessoa chega lá e fala, viu, Damaris, eu tô sentindo o que tô sentindo. Tá esquisito o negócio, não sei pra onde eu quero ir, não sei o que eu faço. Ok, então o objetivo vai ser descobrir pra onde você quer ir. Você tá disposto a isso? Olha lá, junto. gente, se você não sabe nem pra onde ir... Eu posso te ajudar. Eu posso te ajudar a encontrar um caminho pra onde você ir. Não, mas é legal, interessante. E é claro que eu vou... É que são perguntas que o pessoal tem pra esse processo. Que eu já ouvi. Né? O pessoal fala, eu não sei. Às vezes o objetivo é encontrar o objetivo. Se não tem objetivo? Vamos encontrar o objetivo, porque afinal de contas você não está aqui para me pagar à toa. Sim, né? Vai custar isso para você. Essa é a parte boa. É quando você não tem um objetivo, né? Ou você não sabe o caminho, aí você pode perguntar. Tem até daquele desenho da Alice, né? Que daí pergunta assim, cara, se você... Não sabe o caminho? Né? Qualquer caminho serve. O caminho serve. Mas se contente com o resultado. Se contente com o resultado. Exatamente. Okay. Damaris. Legal. Mas os meus clientes, em geral, não tem esse problema, não. Eles vêm e eles têm muito bem traçado o que eles querem. Aliás, eles querem a segurança de chegar lá, inclusive. Legal. Eu quero segurar, mas vamos fazer um contrato aqui que eu vou... Aí você olha... Nossa, não. Damaris, olha para aquela câmera, Damaris. E agora, com todo amor no coração, com todo amor e carinho, eu quero que você transborde numa frase para os nossos telespectadores do Canaveral Podcast. E tá com você. Olha Solta a voz, fala com a gente. Eu vou falar uma frase que eu já falei aqui hoje e que é a estrutura do meu trabalho. A pessoa que você é
define o profissional que você se torna. Comece investindo em você. Comece pensando em quem você é para você se tornar o profissional que você deseja ser e não o contrário. Uma salva de palmas, então. A gente joga o microfone aqui. E uma salva de palmas. Damaris. Obrigada pelo convite. Foi um prazer estar com vocês. Eu me diverti muito aqui, gente. Eu também, né? Tô olhando aqui a ampulheta, o tempinho passar. Mas foi um prazer, contem comigo e excelente trabalho para vocês. Espero que vocês continuem se divertindo muito e que vocês atraiam pessoas que sejam muito relevantes pro trabalho que vocês estão fazendo aqui. Nossa Senhora. Com você. Então o Canaveral Podcast ele vai se encerrando, infelizmente, com muita tristeza, né, por estar acabando, mas muita reflexão. E agora eu passo a palavra pro Fábio, né? Beijo no coração de vocês, meus queridos. Meus queridos, esse episódio, ó, mexeu com o homem. Mexeu com o menino. Vou falar pra vocês que foi um episódio sensacional. Eu tive várias interrogações apagadas e outras interrogações colocadas na minha cabeça. É verdade, é verdade. Contrata lá, cara. É. Já fica a dica, contrata. Já fica a dica, já pula pro lado de lá da mesa e já começa. E gostei muito. Até inclusive respondendo, que eu não tinha terminado aquela hora, quando vocês me perguntaram aqui, o que você sente quando você se vê? Cara, eu sinto uma felicidade tão boa. E aí você respondeu, você falou bem assim, é porque a arte, né, quando tá na pessoa, cara, ali, a hora que você falou isso, eu pensei comigo, eu falei, eu gosto muito desse negócio, cara. Fabião, então se olha lá, dá um sorrisão pra aquela câmera lá. Gente. Gente, só pra você saber, ele tá se vendo na câmera, tem uma telinha lá, vai lá. Fabião, manda um beijo pra você mesmo, cara. Um beijo, Fábio. Parabéns por dar o seu melhor. E parabéns por, independente de valores, cachê, qualquer coisa, sempre dar o seu melhor em prol de ver você mesmo feliz pelo trabalho e reconhecimento. Eu tô feliz porque eu me reconheço, cara. Aê, Fabião! Sucesso! Damaris, gratidão, hein? Obrigado. Gratidão, então. Então o Canaveral Podcast vai ficando por aqui. Quiser encerrar, Damaris? Essa bola pra Gente, você. foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que vocês curtam esse nosso momento, que vocês também tenham bons insights aí. E se precisarem de qualquer coisa que vocês entendam que eu possa contribuir, contem comigo. Tô aqui. Beijo a todos, meus queridos. Tchau, tchau, meus queridos. Até o próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.